Seja bem-vindo a mais um episódio do Tronocast Podcast. Eu, Deco Marquardt, como host e com convidado pra lá de especial. Antes de falar dele, eu sei que você já leu aí, mas eu quero compartilhar os nossos episódios. Todo domingo, às 8 da manhã, um novo episódio do Tronocast Testemunhos, onde a gente compartilha histórias e testemunhos, vida daqueles como a gente. E também, nas sextas-feiras, às 10 da manhã, 9 da manhã, né, Renata? Tô aqui pedindo a cola. 9 da manhã vai os episódios no ar do Tronocast Negócios, você não pode perder, tão pra lá de legais. E comigo hoje, Matheus Martins. Sou eu. Esse cara sou eu, como diz. Exato. Muito obrigado pela presença, é uma honra te receber aqui. Eu agradeço. Né? Pra mim é uma honra, velho, porque é o seguinte, tava comentando contigo antes, né? Primeira vez que eu participo de um podcast é aqui, e pra mim é uma dupla honra. Por quê? Porque ser honrado na sua própria cidade, de quem da própria cidade, né? Cara, pra mim isso aí é mais honroso do que se alguém de outro estado, país chamasse, porque ser reconhecido dentro da própria cidade é um motivo de grande honra, mano. Você não faz ideia. Não, muito legal, porque a gente tem muita experiência, né? Porque a gente gravou com muita gente local, né? Então a gente traz muitos pastores, muita gente aqui da nossa comunidade, né? Então isso é muito legal, né? A gente tá compartilhando algo que acontece aqui, que a gente vive aqui, né? E às vezes o pessoal valoriza muito quem é de fora, né, mano? Então quando a gente faz isso, cara, isso aí é excepcional. Eu tenho um carinho muito especial no meu coração referente a isso. Tanto é que o pessoal pergunta assim, cara, qual que é o teu sonho, assim, como quando vai ministrar e tudo mais? Eu falei, cara, meu maior sonho era ministrar na minha igreja local, num dia tal, assim. Não, mas ir pra aquela igreja que é maior, aquele negócio em outra cidade, aquele evento. Não, cara, é legal, meu, um dia, quem sabe. Mas, cara, a igreja local, o local me conquista demais, assim, sabe? Então, pra mim, cara, uma honra imensa, de coração mesmo. Muito bom. Matheus, a gente conversava um pouco antes aqui, então quase que não dá tempo pra gente conversar tudo que a gente conversou no ar, que a gente já conversou fora, né? Foi muito bom esse papo. Mas vamos começar com a tua história, vamos começar como o Matheus começou, né? Como que o Matheus chegou nessa cidade, né? Na verdade, teu pai. Isso. Né? E conta pra gente como que isso sucedeu. Cara, vamos desde o princípio, né? Vamos começar desde o meu pai. Cara, meu pai hoje, pra quem não conhece, é o pastor Moisés, do Projeto do Bom Samaritano. Acredito que quem não conheça, de fato, o projeto, já ouviu falar em algum momento, né? Sobre o Projeto do Bom Samaritano. Então, meu pai, ele veio lá do Rio Grande do Sul. Meu pai vem andarilhando, né? Com andarilho e tudo mais. Do Rio Grande do Sul com destino a Curitiba. E daí, no caminho, ele acabou parando aqui em São José. Parou, ficou, gostou. E daí, meu pai ficou um tempo como flanelinho e tudo mais, ali na região do Cobrasol. Na época tinha festa e tudo mais, ele contando a história. Cara, legal demais de ouvir, assim. E tanto é que... Já faço o convite aqui, já né? Faço o convite. O pastor Moisés tem que vir aqui no Tronocast. E daí, tanto é que quando ele foi comprar um apartamento onde eles moram hoje, ele foi conversar com o dono da construtora. Daí, no momento, ele falou assim, cara, só o fato de eu estar aqui sentado na sua frente, pra mim, já ganhei, cara, meu dia. Aí o cara, como assim, meu? Como assim tu já ganhou meu dia pra estar conversando comigo? Daí ele me disse, não, é que há 20 e poucos anos atrás, eu tava aqui na frente, eu cuidava de carro como flanelinha. Hoje eu tô pela porta de dentro conversando contigo pra comprar um apartamento. Então tem coisas que só Deus faz e tal. Daí o cara começou a se alegrar, sem chorar, e já foi uma porta também pra evangelizar ele e tudo mais. Então, basicamente foi isso, cara. Meu pai daí apareceu na igreja em São José. Meus avós lideravam uma igreja, né, lá no Rio Grande do Sul e tudo mais. E meu pai acabou se desviando na adolescência, na juventude dele ali. Então, acabou indo para as drogas e enfim. E, cara, quando ele veio para São José, ele conheceu um pastor, ele foi na igreja ali em São José, ele chegou pro pastor, ele contando ele falou assim, pastor, eu sei fazer faixas, né? Que na época não tinha gráfica como temos hoje, tudo impresso, né? Com IA, não era assim. Era aquelas faixas na mão. E daí eu faço faixa para congresso, pastor, e tal. Aí o pastor me disse, então tá, vem aí amanhã que a gente conversa. E nesse amanhã, cara, o pai começou a ajudar lá na igreja, começou tudo mais, ser discipulado por esse pastor, pelos pastores lá da casa. E esse pastor abraçou o pai. O pai começou a morar lá nos fundos da igreja, no quartinho, que ele... Foi até legal que esse final de semana que passou,
a gente teve um evento de capacitação de líderes na nossa região, que minha esposa lideramos, né? E a gente fez exatamente nessa igreja que o meu pai morou. E daí eu chamei o pai para fazer a primeira palavra, o seu pai para ministrar. E daí ele contando e o quartinho, aquele espaço ainda existe, assim, na igreja, só que hoje é depósito. Aí ele falou, ó, tem uma janelinha lá, que quando eu abria, porque era muito quente, entrava muito borrachudo. Aí eu tinha que fechar a janelinha para parar de entrar os bichos. Aí eu morria de calor, então eu ficava nessa briga. Abria um pouco, fechava. E meu pai, cara, ficou ali servindo durante um tempo. E minha mãe apareceu depois, assim, depois de meu pai orar 5 anos por alguém para cegar, para casar com ele. Aí apareceu minha mãe. Minha mãe, em família de militar e tudo mais, ela nunca não tinha sido convertida, nada. Ela foi para visitar só, com a parente dela, se não me engano. E daí, quando ela foi visitar, ela acabou conhecendo, gostou, começou a frequentar os cultos. E nisso o nosso pastor, na época, o pastor deles na época, falou assim, ô Moisés, o que tu acha da Michelinha ali? Acho que ela é uma boa pra ti, né, Moisés? Aí o pai, pastor, mas não sei se, né? E daí o pai começou a orar e tudo mais, oraram. E daí começaram a namorar. Eles namoraram, noivaram e casaram em 8 meses, foi, vida? 8 meses, né? 8 meses namoraram, noivaram e casaram. Namoro bem de crente, né, irmão? E daí, tu imagina, meu pai, que toda essa bagagem, né, como andarilho, cuidou, teve história com drogas, enfim, tudo mais. E daí vai namorar e noivar para casar com uma mulher com a menina da casa que tem a família toda como militar. Cara, a família da minha mãe foi lá no Rio Grande do Sul saber o histórico do meu pai, puxaram tudo dele, assim, né, porque minha mãe sempre foi a favoritinha da família, basicamente, né, querida, assim. Aí, então eles, cara, casaram e 2 anos depois eu surgi. Mas surgi dentro que Deus tinha falado com meus pais na época, né, que daria um filho, assim, tudo certinho, cara, explicado. E minha mãe pediu uma prova pra Deus. E, cara, e Deus respondia. Daí ela falou, não, mas não sei se ainda e tal, porque imagina, 2 anos só de casado, não tinha condições, não tinha uma estrutura, né, cara? Mas tinha uma palavra de Deus a respeito, então isso que importa. Então, daí 2 anos depois de provas com Deus e tudo mais, eu nasci, cara. E estamos aí, graças a Deus. Hoje eu sirvo juntamente com meu pai lá no Bom Samaritano, cuidando da parte da mídia, como tinha comentado contigo já. E, cara, para mim hoje é uma honra poder estar servindo ao lado do meu pai e ajudar no legado, né, que temos construído, mas não é um legado que é nosso, né? Um legado que é do próprio Evangelho. Então, estamos aí servindo o Bom Samaritano. E quando eu tinha 40 dias de idade, o meu pai assumiu o trabalho do Bom Samaritano. Então, para trazer um pouquinho mais de contexto ainda sobre... A vida inteira no Bom Samaritano. A vida inteira no Bom Samaritano. E conta o que é o Bom Samaritano, né? Para talvez alguém que não conheça aqui... Cara, o Bom Samaritano é uma casa de apoio social. Ela tem 2 chácaras. Onde foi feito o tempo de avivamento, né, foi feito lá no Bom Samaritano, que é a chácara masculina, onde ocorrem as vigílias, os nossos eventos. Lá é chácara masculina. E tem um outro local, uns 25, 30 minutos de distância, que fica a chácara feminina. Então, são 85 homens na chácara masculina, 16 mulheres na outra chácara feminina. Não temos apoio governamental, não somos uma igreja também, né? Somos uma casa de apoio social. Então, há mais de 26 anos, mais de 27 anos agora, temos ajudado homens e mulheres a saírem de situação de rua, da drogadição, da prostituição, e temos ajudado essas pessoas a terem a sua vida transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, nós não somos uma clínica, não tratamos ninguém através de medicamentos e tudo mais, pois cremos que a partir do Evangelho de Cristo Jesus, a pessoa ela tem, através do Evangelho, é capaz e suficiente de transformar a vida de alguém. Então, ao longo desses mais de 27 anos, a gente tem colhido muitos frutos, cara, desse trabalho. Homens que chegaram lá viciados no crack, que a medicina diz que é basicamente impossível alguém ser liberto do crack. Nós cremos, sim, em nome de Jesus, que Cristo liberta do crack, liberta da cocaína, liberta da maconha, liberta do que foi e transforma essa vida. Cara, hoje temos pastores, nós temos empresários, nós temos homens cheios da graça de Deus, homens de família, bons profissionais, mulheres, cara, que chegaram lá, que não podiam também gerar e tudo mais, por conta de inúmeras doenças que tinham, mas Cristo libertou, por conta dos vícios e tudo mais, perderam tudo, cara, perderam contato com família, com tudo que tinha de mais valioso, por conta das drogas. Então, no Bom Samaritano, há mais de 27 anos, a gente tem ajudado homens e mulheres a terem isso a terem isso de volta, né, cara? Através da palavra de Deus. Como que esse pessoal chega lá? Cara, hoje a gente tem uma fila de espera de mais de 900 nomes. 900 nomes? Mais de 900. E, cara, é assim, como eu te falei,
Bom Samaritano, nós não temos apoio governamental. Então, ele é mantido de forma única e exclusiva de ofertas voluntárias. Então, assim, quem chega lá, 99,8% chegou em situação de rua, não tinha nenhum documento, não tinha uma roupa para colocar no corpo, não tinha nada, cara. Tô completamente debilitado mesmo. Então, assim, é muito legal, quando tu for lá no Bom Samaritano, eu vou te mostrar, é muito legal, cara, você vê o fichário deles. Quando eles adentram a instituição, é feita uma ficha de cadastro, tudo mais, tem todos os protocolos ali, conforme a Vigilância Sanitária, o Ministério Público exige de nós. Nós seguimos ali tudo certinho. E daí, no fichário deles, a gente faz uma foto da chegada deles. Então, cara, quando você vê a foto da chegada deles, um olhar... Cara, você já ouviu falar daquele olhar de quem vai pra guerra, aquele olhar vazio, não sei o que lá e tal? Cara, tu fala, cara, será que isso aí é verdade? Será mesmo, cara, que isso aí, né, esse vazio no olhar existe? Existe. E é muito nítido quando você olha a foto da pessoa na chegada dela e tu olha ela aqui pessoalmente. É outro semblante, mano. É outro semblante. Porque o Espírito Santo, ele gera em nós uma vida, cara, que... né? Que não tem como encontrar em outro lugar. Exatamente. Então, assim... então, eles chegam lá, basicamente, completamente debilitados. Completamente debilitados. Não precisa pagar taxa de inscrição, nada. 100% gratuito. E vou até falar, cara, de uma coisa que... essas últimas semanas... me moeu o coração, cara. O Espírito Santo tá incomodando com isso. Teve uma família que veio lá da Bahia. Eles são da Bahia e tudo mais. O rapaz estava em São Paulo, nas drogas. E daí, essa família, eles viajaram durante 3 dias para chegar até o Bom Samaritano. Eles não sabiam nem de fila de espera. Cara, sabe quando a pessoa vem só pela fé, assim, vamos que vai dar certo. E porque foi o momento que o rapaz topou. Finalmente tinha topado ir para... Que tem isso, né? Exatamente. Tem que topar. Porque lá é 100% a pessoa não é uma internação compulsória. Não tem nem muro, não tem grade, nada lá. Então tem que ser por vontade própria, a pessoa tem que ir. E, cara, quando chegou essa mãe lá, a gente conseguiu encaixar eles lá para uma vaga. Beleza. E daí o rapaz ficou um dia. No outro dia, ele queria ir embora. Aí a gente tem que ligar pra família, ó, o rapaz quer ir embora e tudo mais. A mãe desse rapaz não tinha nem entrado no ônibus pra voltar pra Bahia. Ainda tava na cidade. Cara, só lembrar assim dá até um negócio, cara. O camarada falou que queria ir embora, não queria ficar e tal. Insistente. E daí o pastor Silvano, que é o nosso diretor hoje lá no Bom Samaritano, ele pegou e foi lá conversar com o rapaz. Silvano é um querido. Um queridaço, né? E daí ele foi lá conversar com o rapaz, tentar aconselhar ele, pra ele ficar e tudo mais. E isso ele foi pra um local mais isolado pra ter um momento de conversa. E nisso a mãe, e juntamente com não sei quem que era, tava acompanhando ela, rapaz, ela se apoiou na grade que tem lá no Bom Samaritano, assim, ó. Ela chorava de uma forma compulsória, assim, cara. E daí a gente não entende muitas das vezes, a gente, na verdade, não valoriza a gente tomar alguma decisão. A gente é tipo Jonas, assim, sabe? Muito inconsequente. Então, a gente acha que as nossas decisões vão afetar somente nós. Mas só que, na verdade, afeta todo mundo que está ao nosso redor. Da mesma forma como foi Jonas, quando ele estava dentro do barco, fugindo do chamado propósito que Deus tinha para ele, ele pegou e falou, não, cara, eu vou para outro lado, não vou para onde Deus mandou eu ir. Só que, na verdade, aquela decisão de Jonas fez quase todo mundo dentro daquela embarcação para descer. Então, o Espírito Santo me lembrou desse trecho assim, eu falei, pô, Senhor, nos ajuda, sabe? Cara, a vontade que você tem é de todo mundo que chega no Bom Samaritano, dá vontade de você pegar, cara, pra abrir, minha mãe falou assim, dá vontade de abrir a cabeça deles, assim, ó, colocar uma Bíblia lá dentro, assim, e falar, meu amigo, cara, ó, Jesus é o único caminho para te salvar. Só que nem todo mundo quer, e não dá pra gente forçar. Não é por força nem por violência, né? Então, cara, Clarim me quebrou tanto. E ele foi embora? Ele foi embora. Aí ele foi embora e tudo mais, porque a gente não pode obrigar também a pessoa a estar ali. Mas só que algo que tem me incomodado, cara, justamente é para falar para algumas pessoas, talvez alguém esteja assistindo isso aqui agora. Talvez você tá pensando em abandonar teu casamento, a empresa, teus negócios, abandonar tudo aquilo que Deus colocou como ministério em tuas mãos, ou o teu ministério da tua igreja e tudo mais, tá pensando em abrir mão de tudo isso. E daí tá falando, cara, ninguém vai sentir minha falta, né? Ou tá pensando até mesmo tirar a própria vida. Enfim, não sei o que o diabo tem tramado. Mas uma coisa é fato. Todas as decisões que você pensa em tomar não vai afetar somente você, afeta todo o coletivo. Eu creio muito nisso aqui. Por exemplo,
Talvez, mano, você montou o TronoCast pensando que era um chamado de Deus com você. Não, isso aqui é o meu chamado, Deus quer fazer algo comigo no meu particular. Eu creio que Deus trabalha... Não digo que não tenha sido isso. Com certeza, Deus trabalha em muitos aspectos na sua vida em particular e tudo mais, moldando e aprendendo, ensinando, enfim. Mas só que toda vez que Deus trabalha comigo algo particular, é para que eu possa agregar no coletivo. Então, eu converso quando tenho oportunidade de eu conversar com alguns alunos hoje do Bom Samaritano, eu falo, cara, eu fico imaginando você que até um tempo atrás ia para uma boca de fumo comprar crack, cocaína e tudo mais, maconha. Imagina você voltando pro mesmo bairro onde todo mundo te rotulava e te conhecia como um usuário de droga, um vagabundo que não prestava e tudo mais. E daí quando você voltar, cara, o meu sonho é que nem a tua família consiga te reconhecer. Porque você foi tão transformado pelo Evangelho de Cristo Jesus a tal ponto que você não precisa nem abrir sua boca para falar do amor de Deus e do poder de gerar transformação que ele tem. Então, assim, a partir do momento que eu entendo que toda obra que Deus gera em mim, no meu particular, é para gerar algo maior no coletivo, cara, eu começo a falar assim, eis-me aqui. Entendeu? Deus não tem nenhum propósito somente para gerar em mim. Por exemplo, Deus quer fazer só para eu ter dinheiro. Não. Deus quer que você prospere nos seus negócios. Deus quer te fazer você ter recursos infinitos no seu negócio, na sua empresa, mas não é para você reter para você, mas é sim para você investir naqueles que têm um chamado missionário. Tem um chamado como Bom Samaritano, nós temos lá, cara, que não tem uma ajuda de ninguém, mas isso também é um chamado. Lá em Romanos eu falo muito bem sobre isso. Então, cada um tem o seu chamado. Se o seu chamado é contribuir, que o faça de bom coração, de bom grado. Mas se o seu chamado é liderar, lidere. Mas que cada um cumpra o seu chamado na qual foi chamado, né? Então, lá no Bom Samaritano, cara, a gente vê muitos casos que as pessoas não entendem. Aqueles homens, aquelas mulheres, eles acabam, infelizmente, não entendendo que a sua decisão de usar droga não está fazendo mal somente para ele. Está gerando um caos familiar, está gerando um caos em todos os lugares que ele possa nem imaginar muitas das vezes. E hoje não tanto, mas a gente teve muitos casos de pessoas que chegaram lá, que a família deixou na porta e falou, te virei, tá aqui, tá tuas coisas. Só literalmente, cara, deixava o camarada lá, jogava as coisas do carro, só jogava. Assim, ficava jogado na rua, dava meia volta, metia o pé e falava assim, nunca mais nos procure. Por quê? Porque dentro de casa já vendeu tudo que tinha dentro de casa, roubou todo mundo por conta dos vícios. Mas só que, graças a Deus, ainda existe um Bom Samaritano que estende a mão para ajudar essas pessoas, cara. E estamos lá, mais de 27 anos ajudando esse tipo de galera que estava esquecida pela sociedade, mas que Jesus continua os amando e os encontrando, dando mais uma chance, dizendo, vem aqui que eu ainda te amo e tenho um propósito na tua vida. Esse é um pouco do que é o Bom Samaritano. Não, espetacular ouvir isso, e não só ouvir com amor que tu fala, que tu transmite, né? Então tenho certeza que todo mundo ficou aqui emocionado, tô aqui arrepiado de ouvir essa história e de ouvir o que Deus tem feito, né? E o propósito de tudo, né? Só o fato de não ter grade, algema, né? Não ser compulsório, já é muito difícil de trabalhar, né? Porque eu, por exemplo, perdi um primo envolvido no crack. Né? Ele se envolveu tanto, tinha tanta dívida nos lugares que tiraram a vida dele. Né? Então, eu sei o que é isso, né? O que é vivenciar uma situação como essa. Né? E vou te dizer, é difícil dizer, mas até a gente não queria que ele passasse perto da nossa casa. Sempre que eu estava na igreja, ele passava ali, sabe? E era pedir dinheiro. Ele roubou tudo da casa do meu tio, tirou janela, grade, tudo que tu pode imaginar. Né? Ele tirou para usar pro crack. E, cara, gerou muita dor na família. Muita, tá doido? Né? E como é difícil, cara, lidar com uma situação como essa, né? Por mais que a gente olhe assim, meu Deus, a família abandonou, mas, cara, imagino que eles não passaram. Exatamente. Né, na vida. E sabe quem que mais contribui com o trabalho do Bom Samaritano hoje? Não é os mais ricos, quem tem uma boa condição financeira. Ontem eu recebi um senhor de idade lá no Bom Samaritano. Meu amigo, ele tava muito suado, mas muito suado. Ele com a sua bicicletinha, ele pingando assim, cara, coisa mais... 77 anos, o aniversário dele é hoje, inclusive. Ele falou pra mim, meu aniversário é amanhã. Ele vai todo mês no Bom Samaritano, ele sobe o morro lá, ele pedala 20, 30 minutos da casa dele até lá, ele mora ali próximo. Ele vai lá com o seu carnezinho de contribuição. Olha que legal. Ele vai lá todo mês. Não falha. Se tu pegar o carnezinho lá, tá tudo certinho. Todo mês ele não falha. Ele puxou os R$50 dele, tava meio úmido por conta do suor, né? Porque tava muito quente ontem e tudo mais. Ele puxou, eu vim aqui trazer a minha contribuição pro trabalho do Bom Samaritano.
Que legal. E ele não falha. E hoje quem mais contribui, teve uma vez que não tinha Pix, não tinha nada. Então, para ter uma ideia, era só carnê, né? Carnê de contribuição. Uhum. Então, Correios, né? Como não é dúvida para ninguém, entrou em greve, né? Não é, eu acho que é um fato histórico, né? Quase nunca acontece, hein? Aí o Correios tinha entrado em greve, mas era bem no período de dezembro, no final de ano, onde a gente mandava os carnês para os contribuintes que eles usavam para contribuir, ali, como envia um boleto, né? Aquele boletinho, um carnezinho, um boleto, que ele ia na lotérica pagar e para contribuir para nós. E daí, o Correios entrou em greve, cara. E a gente pensou, e agora? A gente precisa enviar os nossos carnês para os contribuintes, pelo menos da região aqui, a gente precisa resolver. As outras regiões, estados do Brasil não tem o que fazer, mas a nossa região aqui a gente tem que resolver. Aí a gente pegou alguns irmãos que tinham moto e tudo mais, que se pré-disponibilizaram, e eles pegaram e foram com a sua moto nos ajudar. Aí a gente separou os carnês e tudo mais. E quando eles foram de moto entregar, a maior parte dos endereços era em comunidades carentes, que é onde as famílias tinham alguém que estava em situação de rua. Eles chegavam lá, batiam na porta, né? Eu vim... Opa, aqui do Bom Samaritano, trazer o carnê. Opa, do Bom Samaritano, obrigado, tava até preocupado e tudo mais. Aí perguntava assim, minha irmã, aqui o carnê e tudo mais, obrigado por você estar contribuindo com o trabalho do Bom Samaritano. A gente está muito agradecido e a gente veio aqui entregar pessoalmente, porque o Correios explicava a situação. Aí a pessoa dizia, olha, eu tenho um parente meu, um irmão, um primo, um tio, um pai, uma mãe, o meu marido, minha esposa, enfim. Eu tenho alguém que está preso nas drogas. Mas só que essa pessoa, ela não... Como ela ainda não quer se internar no Bom Samaritano, né? E não quer ir para lá para o Bom Samaritano, fazer o seu acompanhamento e tudo mais, eu continuo contribuindo para o Bom Samaritano, porque eu sei a dor que é. Eu sei a dor que Eu sei a dor que é. Então, às vezes, eu deixo de... E falava assim, tá? Muito honesto, cara. Falava assim, às vezes eu deixo de comprar alguma coisa aqui para casa, para meus filhos, mas eu não deixo de contribuir para o Bom Samaritano. Porque eu sei a dor que é uma família que passa pela situação que eu estou passando. E quando chegar a minha vez, eu quero que o Bom Samaritano esteja aberto para receber o meu parente também. Então, se eu puder somar com meus R$10, meus 15, R$20, eis aqui, ó. Então, o Bom Samaritano, a maior parte das nossas contribuições não são de 10 mil, 50 mil, 100 mil. Isso aí são raras exceções. As maiores contribuições do Bom Samaritano, às vezes, oferecem centavos, porque é tudo que tem. Mas pelo menos entender o propósito. É isso que importa, entendeu? Estava falando, eu estava lembrando do segundo mandamento, né? Que diz que não prostrarás diante de... Vamos lá. Não farás diante de ti nenhum ídolo, nenhuma imagem ou qualquer outra coisa no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem te prestará culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira ou quarta geração daqueles que me desprezam. A história por trás da terceira ou quarta geração é porque era a geração que vivia junto. Né? Então, os pais conheciam até a terceira ou quarta geração, viviam junto com os filhos. Né? Normalmente não era muito mais do que isso. Né? Então, e o que era ídolo? Né? E o que é ídolo para nós? Né? Tudo aquilo que a gente coloca a nossa esperança, a nossa força, nosso recurso e a nossa vida. Então, a droga nada mais é do que um ídolo que ele escolheu para adorar. Né? Então, todos aqueles das gerações que convivem com aquele que está envolvido com as drogas estão sofrendo e está no segundo mandamento. Exatamente. Então, assim, eu, por exemplo, meu pai, como eu tinha comentado no início, eu falei, meu pai, ele teve problema com droga, né? Ele teve seus vícios. O pai fala que ele bebia no inverno para se esquentar e no verão ele continuava bebendo para não perder o costume quando chegasse o inverno. E ele fala claramente assim, eu creio que Deus me livrou de, na época, não ter crack. Porque maconha comia com farinha já. Então, tipo assim, tudo já adicionava, né? Porque o nosso corpo acaba buscando mais prazer. Só que quem não tem o entendimento que o nosso prazer é único e suficiente, que é Cristo, né? Que nós encontramos nele tudo que nos falta, enquanto nós não temos entendimento disso, a gente acaba procurando prazeres em todas as outras coisas. É no dinheiro, é na prostituição, é na bebida, é nos outros prazeres que o mundo nos oferece. Mas só que, na verdade, a única forma de nos satisfazer é com em Cristo. Amém, glória a Deus por isso. Então, assim, cara, é muito doído você ver uma família assim. Mas só que, ao mesmo tempo, nosso coração se alegra por aqueles que toparam e falaram assim, Senhor, eu topo. Meu pai fala muito sobre isso para os meninos lá nas consagrações, para as moças assim, paga para ver. Testa. Confia, pelo menos uma vez. Uma vez só.
sabe? Para ter uma noção, Bom Samaritano lá nós temos de segunda a segunda, 24 horas por dia, 7 dias por semana, chuva, sol, calor ou frio. Agora, que horas a gente está aqui agora, por exemplo? 8h20. 8h20, daqui 10 minutos vai trocar a pessoa que está na corrente de oração. Então, a cada 30 minutos tem alguém em corrente de oração. A hora não importa o horário, não importa nada. Temos uma corrente de oração 24 horas por dia ininterrupta há mais de 27 anos. Entendeu? Então, assim, toda terça e toda quinta nós temos consagração das 8 da manhã ao meio-dia, 1 hora de oração, mais 1 hora de louvor e palavra, mais 1 hora de oração, mais 1 hora de louvor e palavra e até o meio-dia. Todo mundo consagrando o período da manhã, inclusive a equipe que trabalha, consagrando em jejum e oração o trabalho do Bom Samaritano, porque a gente entende a batalha espiritual que é contra a vida daqueles homens e daquelas mulheres. Então, por isso que nós temos a corrente de oração, nós temos a gente tem o dia de consagração. Essa semana que a gente está aqui no podcast, nós estamos em semana de consagração, também é das 8 da manhã ao meio-dia, todos os dias, a gente transmite inclusive isso, tem nosso canal do YouTube lá do Bom Samaritano. Então, assim, não existe outra forma a não ser essa, entendeu? Não tem outro método. Não é uma varinha mágica que você plim, bate na cabeça e pronto. Não. O evangelho é o mesmo, cara. Entendeu? Para você obter sua resposta, obter o caminho e tudo mais, é da mesma forma. É através da oração, do jejum, da consagração. Então, e a gente tem colhido muitos frutos e, cara, é muito lindo. Da mesma forma que é extremamente doloroso você ver uma mãe em prantos, porque o filho ainda não entendeu que os seus atos estão afetando a sua casa, estão afetando a sua família. Mas tem aqueles que entenderam já e falaram, cara, eu preciso mudar de vida, ou é tudo ou nada, vamos embora. Aí se entrega de fato a Jesus e hoje, cara, você vê os testemunhos, aí é de chorar fazendo biquinho. Assim, porque você vê a grandiosidade de Deus, sabe? Você vê a grandiosidade que Deus pode pegar alguém do nada e transformar em algo relevante em minha sociedade. Então, assim, pessoas que até um tempo atrás, a gente tem agora um rapaz que ele tá trabalhando em uma empresa, num cargo, que é um setor bem importante lá na metalúrgica, bem conhecida. Ele não tem nem diploma, cara. Só que ele é um camarada que trabalha super bem. Assim, tem muito conhecimento, só não tem o diploma, né, certificação. E daí a dona da empresa falou que estava orando e veio o nome desse rapaz. Hoje ele é um recuperado bom samaritano que assumiu esse lugar de destaque na empresa. Que legal. E então, tipo assim, alguém que até um tempo atrás, cara, você provavelmente trocaria o lado da calçada com medo desse cara, com receio do camarada te assaltar, te roubar alguma coisa por conta do vício dele. Hoje ele ocupa cargo, assim, numa empresa relevante. Esse é um. Aí se hoje tem, por exemplo, tem homens que estão lá, hoje estão numa profissão, hoje... Foi até engraçado. Tem um rapaz recuperado nosso lá, que ele é barbeiro, né? E daí, na época do tráfico, ele tem a tatuagem do palhaço, né? Pra quem sabe o que é a tatuagem de palhaço, significa. Quem não sabe, pesquisa, né? Mas, vou falar aqui. Pode falar. Matava o policial e tudo mais, né? Na época que ele era de facção, já pagou suas pendências com a justiça, ainda bem, né? O pessoal acha que só porque pecou... cometeu algum ato ilícito, é só orar que Jesus perdoa e livra da consequência. Não, Jesus perdoa dos pecados, mas não te livra da consequência deles. Aí, ele foi cortar o cabelo, cara, de um policial. Hoje já liberto, tudo mais. Hoje é um presbítero presbítero da igreja também, tudo mais. Ele foi cortar e foi fazer a barba do policial. E nisso, quando ele tava fazendo a barba do policial, com navalha, né? Fazendo a barba. O policial viu, cara, a tatuagem de palhaço no antebraço dele. O policial me disse, amigão, pode parar. Que história é essa aí? E daí o cara, não. Daí explicou, contou o testemunho. O cara me disse, eu não acreditava nessas coisas, meu. Um camarada podia ser liberto. Eu era muito cético nisso. Mas, eu nem imaginava, cara, a gente conversando aqui. Cara, eu vou procurar saber mais desse Jesus aí. Vou começar a ver mais. E daí, cara, então, hoje a gente tem homens que antes matavam e hoje são usados para salvar vidas, né? Na administração, através do seu exemplo de família e tudo mais. Então, isso é um pouco do que é o Bom Samaritano, cara. Matheus, com 27 anos de idade, desde os 40 dias no... Desde 40 dias lá, E até quando vou ficar, não sei. Mas estamos aí debaixo de uma direção. Mas conta como que a mídia entrou na tua vida, né? Porque com certeza aos 40 dias de idade ainda não tinha os iPhones. Não tinha. Cara, vamos lá. Primeiro ponto, que o departamento de mídia já existe desde o Antigo Testamento, né? Então porque hoje a gente conhece mídia com câmera, né?
Isso aqui é mídia, né, para nós hoje. Só que na época era escrever nos papiros, escrever, relatar a história. Isso é mídia, né? Você... Ou até antes um pouco desenhos, né? Tudo, desenhos na época lá, que os incas, né? O pessoal escrevia nas paredes e tudo mais. Então isso já era comunicar, né? Então o departamento de comunicação surgiu na minha vida quando eu tinha 13 anos de idade, no Bom Samaritano também, olha só. Não tinha outro lugar para ser, né? Aí eu sempre servi lá no Bom Samaritano, desde criancinha, sempre envolvido, metido, queria aprender as coisas, cara, gosto de aprender, cara. Aprendi a tocar bateria, por exemplo, só olhando, cara. Tão metido que era. Pegava as almofadas em casa, pegava umas colheres lá da mãe. Então, assim, aí... Filho de pastor, né, cara? Faz um pouco de cada coisa. Aí a mídia no Bom Samaritano tem o Eli, que era o nosso jornalista lá no Bom Samaritano. Ele tinha que fazer outras demandas, como, por exemplo, a gente fazia, em algum momento da transmissão das vigílias do Bom Samaritano, a gente fazia a inserção, que o Eli falava um pouco que era o Bom Samaritano, e voltava para a parte do culto. E daí ele estava muito sobrecarregado, e naquele dia tinha muita coisa acontecendo. Ele pegou, regulou a câmera lá, tinha flash com tudo, e me disse, Matheus, quer fotografar a vigília hoje? Eu falei, vamos. Aí ele me disse, a câmera tá aqui. Cara, não era uma câmera, tipo assim... amadora. Não, já era uma câmera profissional, que você tinha que saber regular toda ela, né? Com flash profissional, tudo profissional mesmo. E daí ele bem assim, cara, tá aqui, tá regulado, tudo regulado, só fazer a foto. Eu falei, tá, beleza. Cara, comecei a fotografar, fiz umas 15 fotos ali, depois eu fui lá pra dentro da cabinezinha nossa da galera da comunicação, mostrei pra eles. Eles falaram, caraca, meu, tá bom, não, pode continuar. Aí eu continuei. E daí, desde então, eu nunca mais parei, cara, de trabalhar com isso. Então, assim, surgiu como do nada, mas é aquele do nada de Deus, né? Nunca é do nada. E Deus sempre falava algumas coisas comigo, referente a ministério e tudo mais. Eu falava, poxa, Deus, mas com mídia? Mas eu sou fotógrafo. Aí eu conversando com meu pai, sabiamente, ele me respondeu assim, meu filho, hoje é através da profissão que você tem como fotógrafo na época, né, que estava trabalhando 100% nisso, ele me disse assim, você tem acesso que eu como pastor eu não tenho. E nesses acessos Deus quer te usar para levar o evangelho para pessoas que nunca ouviram. Então assim, eu posso te falar com toda a propriedade, mano, eu já falei de Jesus para uma galera que não fazia ideia, entendeu? Num ambiente totalmente nada a ver com culto, por exemplo, porque é um ambiente de trabalho, de rotina, dia a dia. E tanto é que eu vou até minhas conversas, eu fui atender um cliente e daí estava sentado numa mesa muito parecido com esse ambiente aqui. E daí, só que não era um ambiente podcast, né? Era um ambiente assim. E daí a mulher chegou pra mim e falou, Matheus, tu que vai em muito evento de palestra, com network, não sei o que e tal, quando tu for, tu podia me avisar, porque às vezes eu não sei que evento que vai ter e como você vai para geralmente trabalhar, você podia me avisar para eu poder ir para aprender e tal. Aí eu falei, não, com certeza. Eu baixei a cabeça e fui editar o material. E daí o Espírito Santo me assim, fala de mim. Eu falei, caraca, mas ela pediu para ir para palestra, senhor. E eu aqui... Aí o Espírito Santo me assim, não, fala de mim. Aí eu, tá. Deixa eu te contar um negócio. Ela, eu sabia que você pode ter acesso ao maior curso, aprender com o melhor cara de marketing, o maior influenciador que já teve na história e tudo mais. Você sabia que é muito fácil de você aprender? E de graça, tá? Ela me assim, para. Como? Não, e outra, você consegue falar com ele a hora que você quiser. Ainda. Extremamente sensível isso. Aí ela me assim, para, Matheus, tá de palhaçada? Eu falei, não, tô falando sério. Tem o maior influenciador da história, que na época que não tinha internet, não tinha nada. Esse camarada, ele teve um poder de influência tão grande que tem mudado vidas até hoje. O nome dele é Jesus. Então, se você quiser ir nos eventos, eu vou te falar com certeza. Mas eu tenho alguém que é muito mais influente que os influenciadores de hoje em dia. Muito mais influente que qualquer outra coisa. Então, daí eu falei de Jesus pra ela e tal. E daí, então a mídia, ela nos proporciona hoje ter acesso a lugares que a gente não imagina. Ter acesso a pessoas que a gente nunca imaginou. Com certeza já sentou com gente aqui, que eu acho que se estivesse trabalhando com qualquer outra coisa, você ia falar, cara, como é que eu poderia ter acesso a essa pessoa, né? Então, tem... Agora, por exemplo. Exato, né? Como é que a gente poderia ter se conhecido, cara? Exatamente. Então, assim, a mídia surgiu na minha vida assim, cara, muito do nada. Mas só que eu sempre fui muito curioso das coisas. E eu logo que a gente se conheceu, minha esposa, eu falava pra ela assim, ela perguntava, né? Tudo que ela perguntava, cara, eu sabia alguma história, sabia alguma coisa. Muita curiosidade, coisa assim, diferente e tal. Eu falei assim, amor, como é que você sabe de tanta coisa assim?
Cara, é que toda vez que eu conversava com meu pai, tudo que eu perguntava, ele sabia responder. Então, eu sempre acreditei que eu preciso saber um pouco de cada coisa, para quando eu tiver filhos, eles me perguntarem, eu saber responder também igual meu pai fazia comigo. Então, eu sempre fui muito curioso, assim, muito autodidata, muitas das vezes, em algumas coisas. E daí, tinha dias que eu peguei a paixão, cara, pela fotografia, no Bom Samaritano, e daí eu comecei a estudar ela. Então, tinha dia que, cara, eu ficava o dia inteiro, literalmente, principalmente nas férias, imagina, 3 anos de idade, nas férias eu pegava o flash e testava para como rebatia a luz. Ia para YouTube, cara. YouTube, e eu aprendia como rebater a luz, o que era obturador, o que é isso, o que é... Precisava tudo, cara. Tudo, 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 tudo. E daí eu comecei. Aí o meu pai tinha um Motorola, um Moto G na época, que tinha lançado, cara, era um celular muito bom, né? Um excelente custo-benefício e tal. E daí eu fiz 2 fotos com o celular. E eu mandei, na época, o jornal Hora Santa Catarina. Acho que era o jornal Hora, uma coisa assim. E o Diário Catarinense, na época, estavam fazendo um concurso, que a melhor fotografia que enviasse iria para a capa do jornal. E, cara, 2 fotos minhas que eu fiz com o celular, e na época foram capa do jornal. Tem essas fotos ainda, depois eu te mostro. Então, assim, e eu comecei a pegar gosto, cara. Comecei a gostar, comecei e tal. E daí, aí tinha um evento da igreja, e a galera da comunicação do Bom Samaritano, aí da igreja, era uma coisa só. E daí eu ia para os eventos, meu pai e minha mãe viajavam para ministrar, para pregar nas outras cidades e tudo mais, eu ficava com ele, dormia na casa dele, da Bruna, e daí ele me levava para os eventos, ele é jornalista e tal, e daí eu era o cara da luz, eu ficava segurando um LEDzinho, quadradinho assim, enquanto ele entrevistava, o Jean fazia a captação, o Cláudio cuidava geralmente da parte do áudio, o Cláudio era o MacGyver, nossa, né? Aí eu ficava, e começava, e eles iam me ensinando. Então, tipo, o que era o cartão de memória, a importância da velocidade do cartão, o que era HD, não fazia ideia de nada, irmão. Aí de paraquedas naquele ambiente. Só que eu começava a ir atrás, eles sempre me ensinando. Então, e desde criança, antes dos 13, meu pai sempre fez programa de rádio, meu pai sempre foi muito comunicador. Então, sempre investiu nisso, como meio de comunicação para o Bom Samaritano ser conhecido, para que a gente pudesse alcançar mais vidas. E quando eu era criança, eu ia pro programa de rádio com meu pai. Então, eu fazia programa de rádio junto com o pai. Então, nas férias, eu criancinha, meu pai tinha um programa de rádio, a gente tinha na 89.1, na Sara FM na época. Eu era criança, sabe, tinha 10 anos de idade, 9. Meu pai era da 1 às 2, o programa de rádio. E para quem é daqui da região, sabe que na região aqui do Estreito, nesse horário, não tem como tu achar lugar para estacionar. E meu pai tinha dia que falava, filho, o pai vai procurar uma vaga, sobe lá, fala com o Diego, que era o sonoplasta, que tu vai começar o programa de rádio, pra não atrasar. E, cara, lá vai eu. Aí eu falava, ô Diego, cara, eu tenho que... O pai pediu pra eu começando o rádio. Aí, Matheus, então beleza, vambora. Aí eu falava, pai do Senhor, irmãos, tô começando aqui o programa de rádio, tão bom, Samaritano. Muito engraçado, cara. Aí, então, esse ambiente de comunicação sempre foi muito estimulado já do meu pai, entendeu? Sim. Então... Aí, cara, desde criancinha, daí já falava, no programa de rádio, já... Aí eu tava fotografando, aí, beleza, tinha evento que eu não conseguia fotografar ainda, aí eu comecei a fazer entrevistas também. No final da vigília, além de fotografar, eu tinha que fazer as entrevistas. Então, eu chegava pros irmãos e bem assim, quem te motivou a vir no Bom Samaritano e tal? Porque essas entrevistas a gente usava o corte delas para passar no rádio depois, entendeu? Para fazer as chamadas do rádio pra galera ir pro Bom Samaritano. Então, cara, aí começou... Aí eu fotografava, começava a entrevistar. E daí eu comecei tudo. E com 13 anos, aí com meus 15, que eu comprei minha primeira câmera. Meu pai e minha mãe me deram a minha primeira câmera. Que legal. De Manicom D7100. Lembro até hoje dela, assim. E daí eu comecei a fotografar os eventos da igreja e tudo mais. E desde então não parei mais, cara. Já fazem 13 para 14 anos que eu fotografo. Então, é isso, cara. Mas tem uma mudança aí, né? Porque teve uma mudança. No mercado. Isso. E aí tu foi trabalhar exclusivamente no Bom Samaritano. Então, vamos lá. Com 13 anos de idade, cara, eu comecei a fotografar na igreja. E aí comecei a servir na igreja. Quando eu tinha 16, 17 anos, fui contratado como estágio na minha igreja local, na Assembleia de Deus aqui em Florianópolis, para ser o fotógrafo da igreja e trabalhar lá meio período. Então, nesse meio período que eu ia para lá, cara, aprendi muito, assim. Então, aprendi a parte de transmissão, aprendi a fazer a parte sonora, aprendi muita coisa. Então, só deixa eu abrir um parênteses aqui rapidão. Claro. Se você que está ouvindo aqui, cara, você lidera adolescentes, você lidera ministério aí, se você cuida do som da sua igreja, você cuida da parte da mídia e tudo mais, recrute os jovens e adolescentes.
Pelo amor de Deus. Porque é a melhor fase, você vai ensinar do seu jeito, você vai criar talentos que vão ser maiores, melhores que você, e glória a Deus por isso, porque a obra não é nossa, a obra é dele. Então tenha isso por consciência. Não diga que tá muito pesado para fazer sozinho. Não. Deus tem colocado jovens e crianças, adolescentes do seu lado, e basta você agora começar a discipulá-los. Eu fui assim. Comecei antes dos 13, com 13 eu comecei na foto. Antes eu comecei a ajudar a passar slide na igreja, o Eliezer de Bem, na época. Comecei a ajudar ele. E com isso eu aprendi a fazer som, cara. Porque aí às vezes precisava fazer o retorno. Aí ia lá eu com o iPadzinho lá na frente, molequinho, fazendo som e tudo mais. Então, olha, escute pra dar bom, tá? Fazer um parênteses dentro do parênteses. Já vai um colchete. A gente faz uma conferência anual. Né? Esse ano passado foi na IPI, a nossa igreja local aqui. E 40 jovens serviram. Glória Mídia, a Deus. som, iluminação. Glória a Deus. Tudo que tu pode imaginar, os jovens serviram. Glória a Deus. Jovens e adolescentes, né? Melhor coisa, servindo cara. na conferência. E olha o que aconteceu depois. Hoje, muitos deles estão nos ministérios. Exato. Né? Ministério de mídia é praticamente só jovem. Né? Ministério de transmissão, praticamente só jovem. Então, a galera toda servindo. E você forma caráter de liderança, daqui a pouco você tem esse cara que é adolescente hoje, daqui a pouco ele vai crescer uma hora, ele cresce. E daí esse envolvimento engaja ele para que daqui a pouco ele se torne um líder de departamento da tua igreja, seja ele de juventude, de missão, sei lá. Cada igreja tem um tipo de formato de ministério, né? Mas daqui a pouco você tem um camarada que ele começou na mídia, mas isso forjou tanto o caráter dele, forjou tantas coisas. Cara, por que ele não pode ser um pastor que tem um conhecimento de mídia e ele possa ser muito intencional com o seu ministério e alcançar mais vidas? Entendeu? Então, assim, vamos fechar o parênteses aqui, vamos lá. A gente vai se estender aqui nesse parênteses, vai ficar maior que o texto. Aí, então lá, eu comecei a servir na igreja local. Aí chegou um momento que eu pedi demissão lá da igreja para começar o meu próprio negócio. Sempre meu pai me inspirou, me incentivou, meu pai e minha mãe sempre me incentivaram na parte de empreendedorismo e tudo mais, eu lidar. Então, com meus 17 anos, eu abri meu primeiro CNPJ. Então, abri já meu CNPJ e tal. Perdão, com 18 anos eu abri meu CNPJ, comecei já a atender clientes e tudo mais. E dos meus 17, 18 anos, até meus 23 para 24, eu trabalhei com o meu CNPJ, minha empresa. Então, atendi todas as construtoras aqui da nossa região da Grande Florianópolis, as maiores construtoras, atendi basicamente todas elas. Todas que você parar, pensar, atendi. Já atendi também a Record aqui de Florianópolis, já foi meu cliente também, alguns colégios também, enfim, tudo que você pode só imaginar, já cobri. E até o momento que eu estava em casa, depois que a gente estava casado, nosso primeiro ano de casado, cara, começou a me gerar um incômodo, mano, no coração, muito grande, assim. Porque a galera que trabalha hoje na mídia, que trabalhava antes na mídia do Bom Samaritano, o Cláudio, o Jean, o Eli, ele, juntamente com meu pai e o Eduardo, eles montaram a Academia de Pregadores, que é a maior plataforma teológica de ensino teológico da América Latina, online, né? E tem mais de 50 mil alunos estudando. Então, aí com isso, com a empresa deles lá que eles montaram, eles acabaram tendo pouco tempo para estar trabalhando de frente com a mídia ali. E Deus tinha falado comigo, gerou incômodo em mim, e eu creio muito nisso, cara. Todo incômodo que Deus gera em você, dentro da igreja, aonde for, é porque Deus quer te usar dentro daquela área, sabe? Então, por exemplo, se você vai para tua igreja local, se você vê que a sujeira da igreja está te incomodando, é porque Deus quer que você sirva lá. Tenha certeza disso. Então, se você olha para os adolescentes, você está vendo uma falta de liderança, de um bom exemplo e tudo mais, Deus quer te usar nisso. Então, seja uma referência para essa galera. Então, todo incômodo que Deus gera é porque Ele quer te usar nesse meio. E daí eu peguei e falei assim, mãe, tô pensando em falar com o pai para que eu possa começar a servir lá 2 dias da semana fixo, de forma voluntária. Porque antes eu só estava indo uma vez por mês, que eram as vigílias do Bom Samaritano. E daí, beleza. A Maria, não, beleza, mãe, fala com o seu pai e tal. Acho que vai ser muito de Deus. Daí eu liguei, pai, tu vai estar em casa amanhã... Tu vai estar em casa hoje à noite? Liguei no outro dia de manhã, liguei pra ele. Pai, você vai estar em casa à noite? Ele falou, vou estar em casa. Não, beleza, eu quero começar algo contigo, eu queria que fosse pessoalmente e tal. Beleza. Desliguei o telefone, fui à noite na casa dele. Daí cheguei à noite e falei, daí pai, precisava falar contigo. Daí ele falou, não, tu não precisa falar nada. Aí, ué, por que não? Não, porque quando você desligou o telefone, o Espírito Santo já falou pra mim tudo aquilo que você veio fazer aqui. E, cara, exatamente tudo. Todos os projetos que Deus colocou no meu coração, tudo. Deus falou exatamente ponto por ponto pro pai. E daí ele me assim... E nós começamos a chorar, assim, né? Sentindo a presença de Deus.
Porque quando ele falou assim, não precisa falar, Deus já falou comigo. Aí ele embargou assim, começou a chorar, cara, me arrependi assim, comecei a me chorar também. Ele disse assim, meu filho, eu tô precisando, você não sabe quanto eu tenho orado por isso. E daí eu tenho uma proposta para te fazer. Seria para você trabalhar de forma integral no Bom Samaritano. Só que, na verdade, essa é uma proposta minha que eu vou levar para a diretoria. Porque é a diretoria que vai fazer a sua contratação. Porque como você é meu filho, eu não quero que ninguém levante o dedo dizendo, só tá aí porque é meu filho. Não. Quero que você tenha o respaldo da diretoria do Bom Samaritano, que eles aprovaram o seu nome. Beleza. O nome foi para a diretoria. E daí lá levaram meu nome. O pessoal já conhecia meu trabalho, né? A galera toda já conhecia o nome da minha empresa, a Ignis e tal. Todo mundo já tinha essa noção. E o pessoal, pastor, é o nome excelente que o senhor tem para atender a parte da comunicação do Bom Samaritano. Não tem pessoa melhor que já conhece o Bom Samaritano melhor que o Matheus, tá desde os 40 dias de idade, não tem como, né? e daí, desde então, fazem 3 anos que a gente está lá, servindo no Bom Samaritano de tempo integral. E com isso eu abri mão da minha empresa. E o mais legal, mano, que eu já sentia no meu coração antes disso acontecer, eu falava pra minha esposa várias vezes, falei, mãe, eu tô sentindo o coração, mas o meu CNPJ tá com tempo de validade. Ela falava, não, amor, não sei o que e tal. Ela disse assim, não, meu, é pra ser voluntário. Eu disse, mãe, tá me incomodando, mãe. Eu acho que tem tempo de validade, sinto que tem tempo de validade. Dito e feito, hoje basicamente não tendo mais ninguém fora. Já fiz esse desmame basicamente das empresas que eu atendia, tem um ou outro ali, mas muito pontual, que não interfere no trabalho do Bom Samaritano. Então, há 3 anos nós estamos lá, e servindo todos os dias. E, cara, se hoje me perguntasse assim, Matheus, com o teu conhecimento, assim, tal, você poderia ganhar mais, cara, que você ganha? Oxe, infinitamente mais, nem se compare. Irmão, ganhava na minha empresa, como com os clientes que eu tinha, meu amigo, com um contrato ganhava já 3 vezes mais que eu ganho o mês inteiro trabalhando no Bom Samaritano. Então, assim, mas só que não tem a ver com a questão financeira, sabe? Porque nós servimos a um Deus que ele é fiel. Então, se eu te falar, mano, que nunca faltou nada dentro de casa, nunca. Amém. Às vezes, tipo, principalmente no início, pela questão da mudança de vida ali, né? Então, você tem você tem uma qualidade de vida por conta daquilo que você recebia. Agora você precisa dar uma, né? Controlar um pouco mais aqui e tal. E tinha algumas parcelas que a gente tinha, algumas contas programadas que nós tínhamos, mas quando foi muito repentino, né? De certa forma. Então, aí com o salário mensal, já não iria dar para pagar as contas que nós tínhamos. Mas só que, cara, às vezes, tipo assim, aos 48 segundos do tempo, alguém fala, mano, senti no coração aqui de fazer uma oferta para ti. Eu falava, caraca, meu. Que loucura. E daí eu comecei, a partir disso, às vezes, cara, parecia um cliente aqui, do nada. Do nada, muito nada, assim, tipo, cara, precisava de um trabalho para amanhã. Aí eu falava, não, beleza, dá o pagamento assim, não, já te pago hoje, já para garantir a data. E, tipo, eu precisava pagar a fatura, às vezes, no dia, a conta lá no dia e tal. Então, cara, Deus nunca deixou faltar nada. E eu comecei com um amigo meu, logo que a gente começou, e eu reforço isso. Cara, hoje se eu recebesse uma proposta para receber, sei lá, R$200 mil por mês. Matheus, você iria? Não, cara, não iria. Matheus, um salário de jogador do Real Madrid? Não iria, cara. Porque aquilo que eu tenho hoje, mano, essa paz no coração, que a palavra vai dizer, né, que excede todo e qualquer entendimento. Essa paz, cara, dinheiro algum é capaz de comprar. Então, nós estamos ali servindo, vai fazer 4 anos agora, que nós estamos ali servindo. Cara, meu coração tá cada vez mais grato, tendo mais certeza do meu chamado. E hoje eu entendo que aquilo que eu posso fazer hoje como ministério que nós temos, eu não conseguiria fazer se eu tivesse meu CNPJ, cara. Entendeu? Então, provavelmente a gente não teria se conhecido. Entendeu? Não só você, outros casos, mas... Então, eu entendo que se eu sirvo a um Deus que ele é fiel, ele tem o domínio e controle sobre todas as coisas, e eu entreguei a minha vida a ele, não entreguei a minha vida a ele só no sentido, tipo assim, Senhor, eu confio em ti, eu creio que tu existe e eu quero ir pro céu. Não, eu entreguei a minha vida a ele no sentido, Senhor, conduz a minha vida no que o Senhor quiser. Mano, meu maior medo é chegar no céu e Deus fala assim, olha, Matheus, recebeste aqui tua salvação e tudo mais, tá salvo. Ó, parabéns. Mas só que, Matheus, eu queria ter te usado tanto naquela área lá, ó, porque se tu tivesse aceitado aquele propósito que eu tinha para ti ali, tu iria ganhar tantas almas ali e tal, mas eu creio no Deus que é perfeito, que levanta outras pessoas, né? Ninguém a última bolacha do pacote, ou a primeira, né, que é o mais importante, né? Então, assim,
meu maior receio, cara, é chegar no céu e Deus falar, cara, eu queria ter te usado ali, mas você preferiu ir por lá. Entendeu? Então, tipo, eu me preocupo muito, mano. Minha preocupação não é somente ser salvo, mas a minha preocupação é, cara, de eu ser salvo sozinho e não poder levar aqueles que estão ao meu redor. Então, tipo, se esse evangelho ele é tão bom, mano, a ponto de me transformar, por que eu vou querer reter ele só pra mim, velho? Por que eu vou guardar ele só pra mim? Cara, se eu tenho meus melhores amigos, eu tenho um melhor amigo meu que ele não é crente, por que eu não vou ganhar? Mas ele é de outra religião, mas ele é gente boa. Não, cara, ele pode ser gente boa, mas a gente sabe que só existe um caminho, uma verdade, que é ele, cara. Então ele pode ser gente boa, mas ele ser gente boa não vai salvar ele. Ele precisa reconhecer ao Senhor como único suficiente Salvador. Então eu preciso, aquilo que eu creio, eu tenho que levar pra muita gente. Por isso que, cara, te usar, posso com todo carinho e respeito usar como exemplo. Se você não Cara, se você não acreditasse nisso aqui, nesse propósito aqui, cara, você não passaria a verdade que você passa quando você trocou ideia falando do propósito aqui. Porque você falou, Matheus, pô, mano, você passa muita verdade naquilo que você fala. É porque, mano, eu creio e eu vivo aquilo. É a mesma coisa agora você vir numa concessionária e comprar um carro. Cara, eu vou comprar um carro aqui, e o vendedor chega pro vendedor e, cara, gostei desse carro, achei ele bonito, o que ele tem? Ah, cara, eu não sei, ele tem um ar-condicionado, eu acho. Quanto que ele faz de economia? Ah, cara, eu não tenho essa informação, cara. Mas ele é um carro bom, é um carro bonito, né? Como tu pode ver. Vende bastante. Vende bastante. Cara, qual a probabilidade de tu comprar isso aí? Mínima, cara. Mínima, é nula, basicamente. Mas agora tu chega pro mesmo camarada e ele tem um domínio sobre aquilo. Por quê? Ele estudou, ele se dedicou. Cara, é outra coisa, cara. É outra proposta. Então, assim, eu só posso falar daquilo que meu coração transborda, entendeu? Então, assim, por isso que hoje a mídia, eu entendo muito porque Deus me colocou aqui. Muito na parte de mídia. Porque quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a fotografar. É porque quando meus pais tinham 2 anos de casado, hoje eu entendo porque Deus falou para eles, olha, eu vou fazer você gerar, vocês terão um filho e tal, que eu vou levantar assim, assim, assado. Hoje eu entendo, mano. Porque Deus, ele tem tudo sob controle, como ele falou para Jeremias. Antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia. Então, mas Senhor, eu sou novo demais, eu não sei nem falar, né? Jeremias falando para Deus, e Deus falou, não, eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Então, quando você tem a certeza de quem te chamou, quando você tem a certeza e a convicção daquilo que você faz, cara, aí ele trabalha com muita facilidade. Então, assim, eu sei que hoje, muita gente fala, pô, Matheus, como é que você consegue, mano? Cara, eu não sei, porque tudo que eu tenho de bom foi ele que me deu. Porque, cara, eu não consigo... A minha esposa ainda brinca comigo e diz assim, amor, eu brinco, eu falo assim, cara, mas como é que a pessoa não sabe fazer tal coisa? Daí ela me diz assim, mas amor, que é simples pra você, não é pro outro, amor. Mas é porque, assim, eu creio que eu ser meio autodidata em muitas coisas, fotografia, eu sou 100% autodidata, basicamente, cara. Porque, tipo, eu nunca comprei um curso, nunca fiz uma faculdade, nunca fiz nada. Mas só que deu... Matheus, e estratégia de marketing digital, não sei o quê. Cara... Foi Deus que deu. Às vezes eu tô no banho, tô comendo. Do nada, esses dias eu tava me arrumando e fui só fechar já blackout da parte do lado de casa. E daí eu voltei rindo. Amor, Deus acabou de dar uma palavra. Aí amor, Deus acabou de me dar uma estratégia. Tipo assim, se tu me perguntar como, eu só tenho uma resposta, cara. Deus que deu a estratégia. Eu creio que nós servimos a um Deus que é infinito em graça e misericórdia e também em criatividade. Se nós olharmos o universo, ele é um universo extremamente criativo. Então, se você olhar a natureza, ela é extremamente complexa, mas é uma complexidade de muita criatividade. E como nós servimos a um Deus criativo, eu creio que nós, como filhos de Deus, porque nós entregamos a nossa vida a Ele, agora deixamos de ser criatura, agora nos tornamos filhos de Deus. Aí, eu creio que Deus ele entrega para nós estratégias que não revelou a homem algum. Eu tenho plena convicção disso. Plena. Eu creio, mano, que Deus te dará a estratégia como TronoCast que ele não revelou a nenhum outro podcast secular. Por quê? Porque você é filho de Deus, mano. Nós somos filhos e co-herdeiros do reino de Deus. Então, assim, mano, cara, nós como filhos de Deus, nós teremos acesso a coisas que ele nos revela, que às vezes muitos vão dizer, cara, mas isso aí é sorte. Não, não é sorte, cara. Só Deus sabe, a nossa entrega em jejum, em oração, em consagração. É ali que nós obtemos a resposta. Ali é o caminho. A palavra de Deus é o caminho. Então, cara, eu preciso... Pô, Matheus, como é que você lidera um time tão grande lá no Bom Samaritano? Seguindo o exemplo de liderança de Cristo. Pronto, cara. Não precisa inventar a roda.
Por que eu vou querer inventar? O camarada já lá foi o... Se fez carne entre nós, habitou entre nós, e o camarada Jesus Cristo fez tanta coisa extraordinária, cara. Mateus, nossa, como é que tu fala assim, camarada, com Jesus? Não, porque é só pra íntimo, entendeu? Não, brincadeira essa parte, com todo respeito, né? Eu entendo, respeito cada um que tem sua visão, mas eu digo assim, cara, nós servimos a um Deus de criação. Então, no Bom Samaritano, todas as estratégias, o pessoal elogia muito as nossas transmissões, elogia a qualidade, elogia os conteúdos e tudo mais. Cara, como é que vocês fazem isso? Cara, a gente ora e esse ano agora a gente mudou, né? Os cartazes da vigília, dos eventos nossos. Antes a gente colocava fotos do convidado, do cantor e do pregador. Hoje a gente não coloca mais as fotos do cantor e do pregador. Por quê? Porque o propósito ele tem que ser maior do que o nome das pessoas, cara. Entendeu? Então, assim, aí a gente estava acabando, de certa forma, sendo um pouco hipócrita, né? Nos nossos atos, e é muito inconsciente. Porque aquele medo, cara, precisamos fazer que o evento dê certo, porque o evento gera recurso para mantermos a instituição. E é um propósito muito bom do evento e tudo mais. Mas só que, se um carteiro bater na tua porta, um amigo meu, o Rafael, cara, um amigão meu que Deus me deu, ele me falou uma vez isso e eu guardei isso pra mim. Ele falou assim, cara, se um carteiro ele vai na tua casa, tu pergunta o nome do carteiro? Não, cara, tu só quer receber a mercadoria, tu só quer receber a encomenda. E nós somos o mensageiro, nós somos o carteiro de uma mensagem, cara. Não é o nosso nome que tem que estar em evidência, mas é a palavra dele que tem que estar evidenciando. Então, assim, se nós servimos a um Deus criativo e tudo mais, cara, não tem um porquê eu querer mostrar que o mensageiro é mais importante que a mensagem. As pessoas têm que se aprender, cara. Se nós falamos, né, Deus tem um avivamento para nossa geração. Amém, eu creio no avivamento que é para nossa geração. Mas eu não posso ser um hipócrita que me movo pelo nome do convidado e deixo de me mover porque eu vou lá porque eu quero receber mais a presença dele. Porque o que eu recebo às vezes no domingo, na quinta, na terça, sei lá qual que é o dia do culto a pessoa tem, cara, ainda é pouco por tamanha sede e fome que eu tenho pela graça, pela presença dele. Então eu vou no evento, não porque o evento é top. Não, eu vou no evento porque eu quero mais lá da presença dele. Então eu confio no propósito que é gerado lá, eu confio e creio nessa visão. Então eu vou lá para me encher da graça dele, para transbordar. Aí... Porque é uma inversão de lógica, que o cara quando olha assim, olha pro convidado, eu tô indo lá para receber o que ele tem para me dar. Exato. Porque na verdade eu não vou para isso. Exato. Eu vou para adorar. Exato. Eu vou para louvar, eu vou para entregar aquilo que eu tenho. Exato, exatamente. Então, assim, e outra, eu acabo também limitando, às vezes, o poder de Deus de ação. Porque eu não vou naquele evento lá, porque é o convidado que nem conhece aquele convidado. Então, peraí, então você tá limitando o poder de ação de Deus no convidado só por conta de número de seguidores que esse camarada tem. Não, velho, não é bem esse caminho que é. Então, se eu creio no Deus, que ele é poderoso para agir através de qualquer coisa, tu usou mula, irmão, para falar, não vai usar... Ah, para! Então, assim, Então, se eu creio nisso, cara, aí meu pai falando assim, meu filho, te vira aí, ó. Tu que é o cara da comunicação, te vira aí, vai orar, vai pedir estratégia e tal, mas a gente precisa que as pessoas venham para um evento do Bom Samaritano. Pô, peraí, agora a gente vai mudar uma cultura de 26 anos. Entenda uma coisa, mudança de cultura. De 26 anos. Como é que eu vou mudar do nada de um mês para o outro? Como? Aí todo mundo preocupado. Por quê? Nunca se fez uma vigília assim. E nas vigílias que a gente tinha um convidado conhecido, a vigília lotava, cara. Mas quando tinha um convidado que não era tão conhecido, já dava um pouquinho mais vazio, assim, e tal. Não muito vazio, né? Mas, tipo, já não era mesmo. O lugar é grande também, né? Muito grande. Cabe quantas pessoas 2.000 pessoas sentadas. 2.000? Então, assim, fora em pé, né? Então, nosso recorde de público lá, acho que foi 5, 6 mil pessoas ao todo. Caraca, cara, não tinha onde ficar gente. gente, mano. Fora a galera que foi embora, assim. Não, é sério. Todo canto tinha uma cabecinha. Não dava pra andar. Em nenhum lugar lá. Não dava pra caminhar em nada. Nem na rua. A fila, enfim. Vamos lá. Pra não desfocar. Então, assim, como é que você vai fazer uma mudança de mentalidade e de cultura de uma galera que estava acostumada há 26 anos a frequentar um lugar, porque o Bom Samaritano não é perto do centro, ele é um pouco longe. Da minha casa, que é ali na região aqui de São José Barreiros, ali e tudo mais, cara, dá meia hora até o Bom Samaritano. Então, do centro, dá quase 40, 50 minutos de distância. Então, porque é uma zona rural, um pouco mais distante. Então, vamos lá. Eu fui para oração, cara. Eu falei, pô, Deus, e aí? Se eu deu a visão, você vai dar a estratégia. Se o Senhor nos abriu a visão para que nós venhamos mudar essa estratégia, o Senhor vai ter que... Fala aí. Cara, fiquei lá na parte da oração, da consagração, orando, lá 1 hora, cara.
Irmão, sabe que aquela oração que parece que tá falando com essa madeira aqui, ó? Cara, não sentia nada, parecia, sabe? Aí terminamos o período da oração na semana da vigília, da vigília de janeiro ainda. E daí meu Deus, desse ano. E daí eu falei, Deus, e agora? E agora? Cara, fui pro segundo dia de oração. Cara, nada, cara. No terceiro dia, fui pra oração, o Espírito Santo me disse assim, você tá orando errado. Aí eu falei, caramba, como eu tô orando errado? Pô, tô sendo sincero em minha oração. Aí ele falou, não. Se você quer receber algo novo, você tem que ser grato por aquilo que eu já derramei. Quero ver o quanto seu coração é grato por tudo aquilo que eu já fiz. Aí eu falei, entendi, cara. Entendi. Aí fui pra oração e eu comecei, cara. Fiquei 1 hora só agradecendo a Deus. Mano, foi um derramar tão precioso do Espírito Santo naquele dia, naquela manhã. E eu comecei a agradecer, Senhor, obrigado pelos 26 anos, na qual o Senhor nos conduziu até aqui. Se nós chegamos onde chegamos é porque o Senhor tem nos conduzido. Cara, eu comecei a agradecer por tudo, cara. Tudo. E daí, beleza. Terminei a oração. Fui pra casa à noite, cara. Já sei. O Espírito Santo falou. Dei estratégia. Fui no outro dia reunir a equipe. De manhã. Aí eu reuni a galera. Foi muito assim, ó. Minha esposa, amor, você tá bem? Dormiu bem? Eu falei, não, amor, só preciso chegar no Bom Samaritano quanto antes. Cara, porque eu tava muito fechado, assim, sabe? Mas é porque tava tendo um turbilhão, assim, ó. Eu sei o que é isso. Cara, um turbilhão de coisa, ao mesmo tempo pensando em estratégia. Cara, parece que o Espírito Santo abriu a cabeça e falou assim, ó, tu não pediu? Agora pega, ó. Pega de monte. Aí, cara, quando cheguei no Bom Samaritano, o pessoal, vem cá, junto. Aqui, ó. Abri o computador, mostrei tudo, cara. Tudo que precisava. E falei o seguinte... Nosso problema é que nós estamos sendo jornalísticos demais. Aí todo mundo, como assim jornalístico demais? A gente está documentando muito bem, mas nós não estamos fazendo o que de fato precisamos fazer. Oxe, mas pera, nosso papel como comunicação não é documentar a história que acontece e tudo mais? Com certeza sim, mas está nos faltando a intencionalidade do quê? Bom Samaritano, eu falei para você, nós temos oração, nós temos consagração, toda terça, toda quinta e uma vez por mês a semana inteira. Nós temos uma corrente de oração 24 horas por dia. E o pessoal se move para ir na vigília porque... E o que todo mundo fala que a vigília do Bom Samaritano tem? É a glória de Deus. Nossa, eu vou para lá, sair renovado pela glória e pela presença de Deus. Então está nos faltando a intencionalidade de mostrar a glória de Deus que ocorre no ambiente, mas de maneira intencional. Eu não tenho que adaptar o ambiente para as câmeras, mas eu tenho que adaptar as câmeras para o ambiente. Não é o público que tem que se adaptar para eu captar ele, mas eu tenho que adaptar para entender o que o público está falando, o que a glória de Deus está se manifestando em meio ao público para eu poder captar com excelência, para que eu possa levar para aqueles que ainda não foram a glória de Deus. Que eles possam olhar num ambiente de total angústia, depressão, ansiedade e tudo mais, eles vêm olhar aquele Reels, aquele corte de pregação, aquele corte de louvor, aquele highlight, né, aquele vídeo resumo do evento, ele vem olhar aquele conteúdo, ele vem falar, cara, eu senti algo diferente, eu preciso ir até esse lugar de glória. E lá nesse lugar de glória, que para ele acha que é o lugar que vai fazer a diferença, ele se move até o lugar e lá ele aprende que aquela glória que manifesta lá, ele pode levar tranquilamente para onde ele estiver. Então, aí eu falei, o que nos falta é nossa intencionalidade. Nós temos que ser intencionais. Desde o meu posicionamento da minha câmera até a minha coloração das imagens, eu tenho que ser intencional. Desde a captação do story até uma fotografia, eu tenho que ser intencional naquilo que eu vou fazer. Então, assim, cara, mas é porque na transmissão ao vivo todo mundo faz assim, com a câmera aqui nesse lugar, aí outro lá. Não, mas beleza. Mas por que a gente tem que fazer igual todo mundo faz? Desde quando tem uma regra que se eu não fizer na transmissão ao vivo, se eu não mudar esse jeito que eu capto, eu vou ser preso? Não tem. Então eu tenho liberdade, não é Então, cara, se eu tenho essa liberdade, eu vou fazer de acordo com o ambiente e com a glória desse ambiente, o que eu quero mostrar do ambiente. Né? Então, assim, cara, aqui, por exemplo, você está posicionado, você tem aqui as câmeras, tem uma que fica aqui comigo, porque é intencional para pegar o convidado, tem uma intencional que pega você e uma que pega a mesa. Ok, você cumpre o propósito. Mas em nosso ambiente de glória, daí nossos cultos e tudo mais, por que nós não somos intencionais na forma de captação?
Entendeu? Não tem a ver com o sentido de gerar muitas visualizações, mas é que as poucas que venha gerar, venha cumprir o seu papel de intencionalidade. Que papel é esse? De mostrar o reino de Deus de glória e de unção. Então, assim, cara... Tu me fez lembrar uma coisa Pode falar. que a gente compartilhou, um dos nossos primeiros vídeos aqui, da nossa primeira gravação de um casal de amigos nossos, que foi muito legal, porque a história deles é maravilhosa também, algo poderoso. A filha dele estava super mal na UTI e o cara lutou ali com o diabo e Deus e tudo aconteceu ali naquele hospital, caiu energia, pra gente ter noção. Então, uma história assim, um testemunho poderoso. E naquele tempo a menina volta ali da UTI, sabe? E a gente pegou aquela história e cortou em algumas partes e começou a publicar. Quando chegou, a gente publicou no TikTok e daqui a pouco a galera chegou, tá, cadê a próxima? Tá, cadê a próxima? O que aconteceu? E começou a xingar e começou a rolar algo que não tinha nada a ver com o que a gente queria. Cara, não vamos fazer mais isso. Cortamos. Parecia novela, sabe? Quando o pessoal esperando que aconteça alguma coisa depois. E não fizemos mais, cara. Porque tá fora do nosso propósito. Perfeito. Né? O que a gente tá fazendo aqui é compartilhar histórias e testemunhos. Se a galera tá entendendo errado, eu vou mudar a comunicação. Perfeito. Vou mudar. Não serviu para o propósito, que é levar a palavra de Deus, levar testemunho e aquilo que Deus tá fazendo. Perfeitamente. Se eu não me engano, acho que na física, né? No colégio a gente aprende, né? Sobre a questão da energia, né? Então, de um ponto A para o ponto B, então não pode ter interferência, senão... Né? E a gente aprende no colégio também sobre a questão da comunicação, né? No português. Na hora de português, a comunicação entre o interlocutor A e o ouvinte B tem que... Tudo mais, enfim, cara. Então, assim, por que no reino de Deus a gente não usa esses princípios também? Então, desde que a gente mudou isso, cara, a gente teve um evento agora, Semana do Encontro de Recuperados. É uma festa que acontece uma vez por ano, durante uma semana. Cara, na Semana do Encontro de Recuperados, que a gente aplicou todas essas mudanças de fato. Então, pensa comigo, a gente teve janeiro inteiro, mudou a nossa comunicação inteira, já na captação da Vigília do Bom Samaritano, que ocorreu em janeiro. A gente ficou o mês inteiro já mudando toda a nossa comunicação. Então, por exemplo, eu não mostro que agora nós estamos construindo. Não, cara. Se eu estou mostrando só a construção, eu tenho que pensar em quem está lá no feed passando. Eu tenho que pensar, cara, beleza, construção, passei. O pastor está pedindo oferta para construção. Tá bom. Pastor, eu já estou cheio de problema. A mente do cara inconsciente está pensando assim, pastor, eu estou cheio de problema aqui já. Tu vem pedir oferta para construir teu negócio. Cada um com seus problemas. Vamos ser honestos. Né? Aí a pessoa vai e pula. E daí vai pulando. Cara, mas se eu trago e digo para a pessoa, olha, nós estamos construindo isso aqui. Porque isso aqui vai cumprir um propósito. Igual nós temos hoje, o nosso Complexo Gentil Santiago. É uma estrutura predial de 3 andares. Mais de 5 milhões essa construção. 5 milhões de reais. É porque a gente quer ir pra nossa vaidade? Jamais, irmão. Tá maluco? 5 milhões de reais é muito dinheiro. Tá doido? E sempre vai ser muito dinheiro. Então, assim, por que nós estamos fazendo? Porque nós precisamos fazer as adequações para que nós possamos nos adequar dentro da vigilância sanitária, do Ministério Público, das exigências que tem um novo padrão que as leis vão mudando todos os dias, muda a lei, muda as normas e tudo mais. E nós precisamos mudar as nossas adequações, senão nós vamos fechar. Essa é a real. Só que, cara, como que eu vou comunicar isso? Mano, você quer que o Bom Samaritano feche? Ninguém quer que o Bom Samaritano feche. Nem nós queremos. Quem que vai querer deixar de um trabalho com um propósito como esse venha fechar? Ninguém quer. Mas, cara, nós precisamos arrecadar, porque o trabalho é voluntário. Eu tenho um custo de 180 a 200 mil reais por mês para manter só a instituição e agora tem que mais construir. Então, cara, eu preciso que as pessoas tenham essa noção da seriedade disso aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos, Portal da Transparência. Toda nota fiscal, desde R$ 5, R$ 1, da compra de um prego até, por exemplo, toda a laje, toda a estrutura predial, a elétrica, tudo no Portal da Transparência tem nota fiscal. Desde o valor total que entrou, o valor total de saída. Tudo é prestado conta. Tanto é que a gente tem uma diretoria totalmente independente, que é o Conselho Fiscal. Eles analisam nota por nota para fazer aprovação e tudo mais passar. E fora que nós somos auditados por 2 contabilidades. Entendeu? Então, mano, se tem uma coisa que nós zelamos é pelo dinheiro daqueles que contribuem. Porque a gente sabe que não é fácil, é difícil demais e tá cada vez tudo mais caro, né? Mas, enfim. Aí, então assim, cara, a gente tem um Portal da Transparência. Não tem dúvidas. Temos mais de 25 anos aí de história, de seriedade. Pode dar o Google que você não acha nada que abone o trabalho do Bom Samaritano. Glória a Deus por isso, porque entendemos que não é nosso, é dele. O trabalho, nós somos apenas os mordomos lá. Então, assim, cara, na minha comunicação, eu tenho que entender que até na construção há um propósito nisso.
entendeu? Então, não é nos cultos sem propósito, nas mínimas coisas. Há o trabalhar de Deus nas mínimas coisas em tudo que eu mostro. Então, por isso que a gente adaptou toda a linguagem. Resultado disso, fevereiro, Encontros Recuperados. Cara, a gente só postou os convidados, não falou o dia que cada um estaria. Resumo, lotou todos os dias. Que legal. E a glória de Deus foi diferente. Porque todo mundo foi não pelo convidado. Eles sabiam do convidado, era o convidado subia no altar. Caso contrário, eles não sabiam quem que era. E a gente começou a colher maior número de resultados, de testemunhos, de vidas sendo batizadas do Espírito Santo, vidas sendo renovadas, almas aceitando a Cristo. Propósito. Foi exatamente. Então, assim, minha dica é, cara, se você está no departamento de mídia, cara, ore ao Senhor, peça a estratégia dele. Não fique copiando igreja A, B, C ou D. Porque se lá tá dando certo, é porque a visão deles, que é totalmente diferente da minha, que é da sua, e tá tudo bem. Porque é o corpo de Cristo, cada um cumpre o seu papel. Então, por exemplo, eu congrego na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus cumpre o papel no corpo que é totalmente diferente do Ministério Mais de Cristo aqui em Florianópolis, que é totalmente diferente da F-Hope, que é totalmente diferente da SEM, que é totalmente diferente da Presbiteriana, que é totalmente diferente da Batista, que é totalmente... Mas todos nós fazemos parte de um único corpo, de um único propósito. Cada um cumprindo o seu propósito. Então, eu não posso Cara, eu vejo, por exemplo, tem inúmeras igrejas que são referências hoje na área da mídia. Mas a estratégia que eles utilizam neles não vai dar, porque às vezes é uma comunidade que tem uma estratégia... Por exemplo, tem a parede preta, tem iluminação, tem tudo. Como é que eu vou querer exigir que a minha Assembleia de Deus mais tradicional lá do bairro venha fazer a mesma coisa que não tem o recurso que essa igreja tem? Entendeu? Não, cara, eu tenho que orar porque cada um... Deus sabe aonde nos levantou, em qual momento nos levantou, então eu tenho que entender a comunicação que eu falo, a forma que eu falo. Jesus foi um exemplo disso. Quando ele estava com os mestres da lei, ele tinha um tipo de linguagem. Ele não usava parábolas como utilizava quando estava com o povo, na beira do mar, lá no deserto. Não. Por quê? Porque ele, próprio Cristo, como um grande comunicador que ele foi, ele sabia utilizar das estratégias corretas para falar com o público correto, na hora certa. Perdi a essência? Jamais. A nossa essência é o quê? É o reino de Deus. É a palavra de Deus. Então, se eu tenho isso como essência, eu posso, sim, mudar a minha forma de comunicar, mas eu não posso jamais mudar a essência e mudar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus eu não mudo nunca. Mas a minha forma como eu comunico... Então, eu quero ver um exemplo claro para aqueles que duvidam disso. Então, vamos lá. Pega a tia das crianças e coloca ela para pregar no seu culto no domingo da mesma forma que ela prega para as crianças. A gente vai achar o quê? Né? Mas não está pregando a palavra de Deus? Sim, mas ela está pregando a linguagem para as crianças. Imagine, eu vou usar um exemplo que eu aprendi com... A gente foi num evento, cobriu um evento que estava o Davi Miranda Neto, pastor de Deus e Amor, e a sua esposa. E ela usou um exemplo, cara, que eu uso esse exemplo para... Sempre quando eu comento sobre isso. Mano, imagina eu vim aqui no TronoCast. Eu vim falar com você. Pai do Senhor, meu irmão. Ai, meu Deus do céu, que coisa, mano. Não faz sentido algum. Concorda comigo? Por quê? Porque, mano, isso aqui é uma conversa. Isso aqui é um ambiente que traz um pouco mais de seriedade, de certa forma, né? E tem um objetivo, tem um propósito. Eu não posso falar como eu falo com uma criança. Entendeu? Então, por quê? Porque a maior parte... Porque esse público que assiste não é criança. É um público adulto. Então, mas só que... Eu tenho que saber o ambiente na qual estou e a comunicação a qual vou utilizar. Pronto. Não vou mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus eu uso igual. Mas a minha forma de comunicar, eu aprendo como a forma que Cristo usou. Ele não deixou de pregar. Mas ele usava meio de comunicação para dependendo do objetivo. Então é isso que a gente precisa também entender. E é isso que a gente faz hoje no Bom Samaritano, graças a Deus. Muito bom, Matheus. Tô aprendendo muito aqui. Anotou tudo aí. Cara, eu queria, antes da gente finalizar, que tu contasse um pouquinho dessa história dos adolescentes, dos jovens, né? Tá. A liderança, né, desse time todo na Assembleia de Deus, né? Conta como é que é isso. Até porque não são poucos, né? São muitas denominações, muitas igrejas, muitas congregações, né? Muitos. Da Assembleia de Deus que estão sob a liderança de vocês. Cara, a gente hoje, minha esposa já faz 1 ano e 4 meses, que nós estamos liderando os adolescentes da nossa região, do nosso estado. Então, para quem não sabe, a Assembleia de Deus, como ela tem muitas igrejas, existe uma convenção estadual e uma convenção nacional. Então, quem responde à convenção nacional são as diretorias estaduais que respondem à diretoria nacional.
Estadualmente falando, como o nosso estado é muito grande, ele é dividido também por regiões, para facilitar a comunicação e o andamento do trabalho. Então, eu cuido, juntamente com minha esposa, nossa diretoria regional, a gente foi colocado como coordenadores de adolescentes regionais. Região 2, Litoral Centro. Se alguém quiser seguir aí, Líder Team 2, tá? E então, nós cuidamos de... São 23 cidades. Para você ter noção, olha só como é difícil. Cada cidade tem uma realidade, né? Dessas 23 cidades que nós coordenamos, 19 delas têm departamento de adolescente. O restante, as outras 4... 19, 20, 21, 22, 23... eu tô meio de conta ainda. As outras cidades, elas ainda não têm um departamento de adolescentes. Porque é uma igreja que, às vezes, tem um pastor que não tem... É uma igreja muito pequena, não tem líderes suficientes, não tem pessoas suficientes. Então, acaba unificando com os jovens. Então, jovem e adolescente ficam no mesmo departamento para facilitar do andamento do trabalho. Mas, em nome de Jesus, nós queremos que nós vamos conseguir ter o departamento de adolescentes em todas as cidades da nossa região. Então, nós coordenamos os coordenadores de cada cidade. Então, aqui em Florianópolis, por exemplo, são 85 congregações. 85 igrejas da Assembleia de Deus somente em Florianópolis. Em São José, aqui ao lado, são mais 40 e poucas também congregações. Biguaçu, mais 20 e poucas, 30 e poucas, uma coisa assim. Palhoça também. Então, por aí vai. E cada coordenador de cidade cuida dos líderes de cada congregação. Né? Então, de Florianópolis, tem um casal que lidera, em sua diretoria, que lideram esses 85 líderes. Então, eu e minha esposa, nós não cuidamos dos 85 líderes diretamente. Nós cuidamos do casal que é responsável por cada cidade. Só para resumir, para trazer contexto. Então, assim, são mais de 4.500 adolescentes, dá um pouco mais até, acho que hoje já, de 5.000 adolescentes, mais de 660 líderes e nessas 23 cidades. Então, é muita gente. Então, nós estamos liderando essa galera. E ano passado nós fizemos nossa conferência regional de adolescentes, foi lá no Bom Samaritano, inclusive, foi a maior conferência regional, deu mais de 2.000 adolescentes, para a glória de Deus, muitos adolescentes sendo renovados com o Espírito Santo, cheios. E um dos testemunhos que eu quero compartilhar aqui dessa conferência, olha como é importante os eventos de unidade, né? Como, por exemplo, às vezes Marcha para Jesus, como o Tempo de Avivamento, que vocês tiveram lá também, e outros mais. Esses ajuntamentos, né? São muito relevantes. Porque a gente teve uma menina, que ela é de uma cidade pequena nossa, da Assembleia de Deus, que está... Ela é lá de Santa Maria da Imperatriz? Santa Maria da Imperatriz. E lá, se não me engano, tem 40 adolescentes. E é um departamento que iniciou de adolescentes, não iniciou muito tempo. Faz, eu acho, 5, 6 anos no máximo. E lá, cara, ela estava muito sozinha, porque as amigas da igreja dela não estudavam no mesmo colégio. E ela era a única crente do colégio. Entendeu? E ela estava se sentindo muito sozinha. E quando a gente fez a conferência regional, a galera de Santa Maria da Imperatriz foi para a nossa conferência, que faz parte da nossa região, foi para a nossa conferência. Quando ela chegou lá, ela ficou assustada, assim, tanto de adolescente crente. Que tinha em Santa Amaro. Que não só que tinha em Santa Amaro, mas tinha em toda a nossa região. Entendi. E ela não imaginava, porque ela nunca tinha saído, eu acho que em outra igreja, além da de Santa Amaro, entendeu? E daí, cara, ela ficou assim, extasiada e tal, e ela foi pra casa, ela falou: mãe, eu tô tão feliz, mãe, eu não quero mais perder um culto de adolescentes na minha igreja. E eu vou começar a montar também. Ela já queria montar até um grupo para evangelizar e tudo mais, começar a evangelizar no colégio, porque ela foi inflamada, porque teve esse ajuntamento. Então, nós trabalhamos da seguinte forma, a visão que Deus nos deu para trabalharmos esse ano. É o seguinte, nós faremos ajuntamentos de adolescentes. Então, cada líder de cada cidade, ele vai fazer seus ajuntamentos com os adolescentes de cada cidade. Esses ajuntamentos, eles não são ápice, cara. O meu congresso, ele não pode ser meu ápice. O meu congresso, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser um ponto só de ajuntamento para inflamar o coração desse jovem, desse adolescente, para que ele possa ir para o seu grupo local, e lá no grupo local, o seu líder, ele vem estar capacitado para discipular ele, para que ele depois ele possa ser enviado. Pode ser enviado às nações? Pode ser enviado às nações. Mas que ele possa ser enviado, ele possa ter a consciência que aonde ele está, ali é o campo missionário que ele tem. Não precisa ter o título de missionário, de pastor, de evangelista, não. E todos nós... O ID é para todo mundo. Perfeito. O ID é para todos. Todos nós temos essa missão. ID é pregar o evangelho a toda criatura. Criatura é o quê? Aqueles que ainda não ouviram falar do amor de Cristo, não entregaram sua vida para Jesus. Então, ainda é criatura.
Então, se eu tenho a oportunidade de ser filho, eu preciso pregar para toda criatura. É aí de pregar a todos. Aí eu fico agoniado, mano. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Tem uma galera que fala o seguinte: ah, mas é muito fácil fazer evento pra... só quero pregar pra rico, só quero pregar pra isso, quero ver pra África, quero ver não sei o que lá e tal. Vamos pra dados? Podemos? Tu deixa? Claro. Então vamos lá. Cara, primeiro ponto. Se você limita dizendo o seguinte: quer pregar pra rico, pregar pra pobre, ninguém quer ir pras favelas. Engano seu. Hoje, as igrejas estão mais presentes dentro das comunidades do que você possa sonhar e imaginar. O problema é que essa galera que comenta essas coisas nunca foram para dentro da comunidade pregar o evangelho. Então, eles querem cobrar dos outros aquilo que eles não são capazes de poder gerar. Entendeu? Então, A Assembleia de Deus sempre foi uma igreja de comunidade. Sempre foi. Hoje, a nossa maior... na região central, tem uma congregação, tem uma igreja, que é a igreja do Templo Sede. Mas o restante fica tudo em comunidade. Tudo em bairros menores. Até hoje, assim, sempre foi assim. E se depender da Assembleia de Deus, creio eu que vai continuar sempre assim. Então, assim, então nós enviamos missionários para muitos lugares. Então, só tô falando da Assembleia de Deus porque é a igreja que eu congrego, mas tá? pode Então, falar, só para deixar claro. Não. Então, assim, cara, o rico também precisa ouvir de Jesus, cara. Tem muito rico depressivo aí, cara, cheirando cocaína, doidado aí, ó, porque ele não tem o conhecimento da palavra de Deus. E quantas vezes Deus já me deu a oportunidade, através do meu trabalho, fotografar a gente muito bem de vida e tudo mais, e ali ser uma brecha, falar de Jesus, o camarada botar... Eu vou compartilhar um testemunho aqui. Tem um camarada que depois eu falo da empresa dele, pra te no off aqui, pra não expor também e tudo mais. E, cara, eu atendendo ele, tava só ele no carro, cara. Comecei a falar de Jesus pra ele. Uma brecha, assim, ele parou o carro. Tipo, ele parou assim no meio do caminho, ele bem assim, ó. Pô, cara, ninguém nunca falou assim pra mim, cara. Ninguém falou de Jesus pra mim, cara. Tô passando por umas coisas, uma pressão e tal. Começou o cara a abrir o coração, cara. Um camarada que se tu olha, ele é um empresário forte, parrudo e tal. Mas, cara, o cara abriu o coração, porque ninguém nunca foi falar de Jesus pra esse cara. Esse cara precisa também falar de Jesus, cara. Ele precisa ouvir também. É ir de pregar, é toda. Entendeu? Então, vamos lá. Outra coisa. Aí, o que o pessoal fala? Ah, e pegar na África ninguém quer. Meu irmão, quem fala isso não sabe. Mas na África, mais de 51% da população do continente africano é cristã. É a maior população. A maior população. Os outros 48% são muçulmanos e os outros 1 ou 2% ali são de religiões... Outras regiões. De outras religiões. Então, assim, cara, se você vê os maiores templos do mundo, templos nossos evangélicos do mundo, fica no continente africano, meu irmão. Então, assim, só que daí eu tenho a Europa, que vive até pouco tempo aí, tem vivido um esfriamento espiritual. Nós temos os Estados Unidos, cara, que as igrejas abrem somente no domingo. E nos outros dias a galera não se conforma e não tem pregado o evangelho. Nós temos a Oceania, nós temos a Ásia para invadir, nós temos o país da janela 1040 para invadir também. Mas nós também temos aqui o Rio Grande do Rio Grande do Sul, entendeu? Que a gente acha que é a Bahia, que é o estado que tem mais religiões, feitiçaria e tudo mais, mas só que nós temos o Rio Grande do Sul que, cara, meu Deus, cara, nós temos cidades no Rio Grande do Sul que não tem uma igreja. No Rio Grande do Sul, irmão, que tá aqui do nosso lado. Entendeu? Então, assim, aí por isso que nós temos investido nessa visão, para que os líderes possam gerar ajuntamentos, para que possam criar discípulos, para depois enviá-los. Seja ele na escola, seja ele na faculdade, seja ele aonde ele estiver. Ele vai criar e formar discípulos conscientes, que ele tem uma chama que ele tem que propagar. Posso trazer para a Bíblia? Claro. Atos 2,17. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pedro foi tomado naquele momento ali de Atos capítulo 2, aquele momento, aquele avivamento que rolou ali. Aí Pedro é tomado e Deus toma a boca dele para lembrar a profecia lá de Joel. Que Joel lá atrás já falava. E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele lembra dessa profecia dizendo: e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os mais velhos terão sonhos, os mais novos terão visões, e todos serão cheios do Espírito Santo. Uau, glória a Deus. Mas só que daí eu estava em oração lá no Monte Samaritano também, o Espírito Santo me disse em Mateus: os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu falei: Senhor, eu conheço o texto. O que o Senhor quer falar comigo?
Aí o Espírito Santo me disse assim, Mateus, preste atenção, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu falei, tá bom, senhor. Explica melhor para um leigo como eu. E a gente começou, cara, eu e Deus assim na oração, esse debate, daí... Aí o Espírito Santo me disse, Mateus, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mateus, é vossos filhos e filhas. Se são filhos e filhas de alguém, então não estou falando os vossos pais e vossas mães profetizarão. Eu não estou falando os vossos anciões profetizarão, porque ele já fala depois que os jovens e os anciões, cada um vai ter o seu papel. Um vai ter visão, outro vai ter sonho. E aí, Mateus? Filhos são filhos de alguém, que estão morando debaixo do teto de alguém. Então, me dá a entender perfeitamente que o quê? Qual que é a faixa etária? São jovens. Os adolescentes, crianças. Profetizarão. Aí eu vou te trazer dados aqui agora. Na Índia, tem um grupo de missionários que estava lá ensinando as crianças, atendendo que algumas crianças carentes e tudo mais. Uma menina estava com seu pai doente. Tentou todas as religiões que podia lá para conseguir a cura que precisava. Essa menina aprendeu, lembrou que lá no lugar que ela fazia as alimentações, tal, no projeto que ela ia, ela ganhava alimentação e ela aprendeu a orar. E ela aprendeu também, através dos missionários ensinaram, que através da oração Jesus curaria, Jesus gerava milagre, Jesus era poderoso para fazer e tal. Ela aprendeu sobre os poderes que Jesus tinha na oração e tal. Resumo da ópera. A menina chegou em casa e falou, papai, posso virar por você? Aí a menina foi, orou pelo pai, o pai foi curado. E aí toda a casa aceitou a Jesus. Por quê? Por conta de uma criança. Aí nós vamos para a Europa. Na Europa, cara, começou nesse esfriamento espiritual absurdo e tal. Aí na Europa já começou o quê? Cara, os jovens começaram a ficar, os muçulmanos invadindo e tal, as ruas e etc e tal. E, cara, hoje o primeiro-ministro é muçulmano e tudo mais. E os jovens começaram a ficar incomodados perguntando quem que nós éramos em nossa origem? Né? Começaram a estudar a história. E eles começaram a ver que na história, sobre o avivamento que aconteceu na Europa, começaram a ver sobre os grandes pregadores ingleses que nós já tivemos, começaram a ver tudo isso, começaram a ver que os bar que eles frequentavam, na verdade, era uma igreja que John Wesley às vezes pregava, que fulano pregava e tal e tal. Eles começaram a estudar a palavra de Deus, começaram a ir para a Bíblia. E eles começaram a ir para as ruas, porque não tem igreja, não tem tantas igrejas assim em Londres, então eles começaram a ir para as ruas, começar a fazer o que os seus avós, tataravós, bisavós faziam, entendeu? E eles estão o quê? Indo para as ruas fazer culto nas praças. Em um país que estava até um pouco tempo atrás vivendo esfriamento espiritual, hoje tem sido alcançado pelo quem? Pela classe dos jovens adolescentes. Porque há uma profecia, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Agora vamos para os Estados Unidos. Há um país, né, o American Dream, né, o sonho americano, de conquistar poder e tal. Aí chega lá, cara. Aí tem um moleque que ele chegou pra mãe dele e falou assim, mãe, eu tenho link de todas essas matérias, tá? Salve. Se tu quiser, eu te mando depois, tá? Aí ele chegou pra mãe dele e falou, mãe, eu quero começar a fazer um grupo de estudo bíblico aqui em casa. Posso fazer? Tá bom, pode fazer. Aí o moleque começou com 5 amigos, 10, 15 e tal. Aí, toda semana, daí a mãe dele me disse, filho, hoje, como você vai reunir o pessoal, vou aproveitar, vou com a sua irmã mais nova ali no mercado, a gente vai comprar as comidas, vou comprar comida e fazer para o pessoal comer depois disso tudo aqui. Tá bom, mãe. Cara, quando essa mãe volta, na porta de casa, tá cheio, tipo assim, papo de mais de 40 calçados na porta de casa. Quando ela entra de casa, cara, tem as fotos. Cara, tem um adolescente um orando pelo outro. Tem um outro cara chorando, sim, se entregando e tudo mais. Então, tem começado por onde, cara? Por essa faixa etária. Então, aí, depois de eu ver essas matérias todas, eu falei, Senhor, não me deixe ficar de fora. Senhor, se você me deu, se o Senhor me deu, se essa oportunidade e privilégio, Deus, de poder liderar o departamento de adolescentes, é porque o Senhor quer fazer alguma coisa. E se o Senhor me mostrou essas matérias e me falou sobre o texto de Atos da profecia de Joel, e também que o Senhor tomou a boca de Pedro para falar, Senhor, eis-me aqui. Então, esse ano nós iniciamos o projeto sobre o avivamento, explicando para os nossos adolescentes o que é ser um profeta. Não um profeta, mano, que revela Pix, CNPJ, não.
Tô falando um profeta bíblico que, assim como foi Jeremias, assim como foi Moisés, assim como foi outros tantos profetas que nós tivemos na Bíblia, cara, nós precisamos de profetas nesse tempo que se levantem e digam com muita graça e ousadia a palavra de Deus. E eu olho para a Bíblia e eu vejo que todo ambiente de caos político, econômico, todo ambiente de caos, Deus levantou sempre um profeta ou uma profetisa dele para trazer paz e direção para o povo. Mano, olha só o que nós estamos vivendo. Entendeu? Então o mundo ele está sedento hoje para ouvir uma palavra de transformação, na qual é nós que levamos, que carregamos, na verdade, né? O mesmo profeta que levanta Davi e que confronta quando é necessário. Exatamente. Né? Aquele que tem a palavra, pela palavra de Deus, pela unção do Espírito. Exatamente. Então, assim, cara, são incontáveis profetas que temos na Bíblia que foram levantados em tempo de caos para levar uma palavra de vida àqueles que estavam perdidos. Então, só que a gente precisa ensinar essa geração, discipulá-los, ensiná-los pela palavra. O que é a importância da oração, a importância do jejum, a importância da consagração, a importância dos dons espirituais, para você discernir o certo do errado, para você ter o discernimento do espírito para tomada de decisão, enfim. É isso que hoje nós estamos fazendo. Então, hoje a gente investe na capacitação dos coordenadores, para que os coordenadores se tornem essa figura de referência na sua cidade local, que eles possam incendiar os seus líderes e os líderes influenciar os adolescentes. É uma cadeia, mano. Eu não posso querer não posso querer ultrapassar o cara que é coordenador local, porque Deus levantou naquela cidade para cumprir um propósito. Entendeu? Eu não posso querer atravessar um líder de adolescente lá de uma igreja local, porque eu vou estar atravessando, mano, se Deus levantou esse camarada lá é porque ele entende a cultura local. Entendeu? Aí é papo de cultura local, esses fala assim, não é só isso, é uma visão de autoridade também, né? Visão da até onde tu vai, porque a gente só cria autoridade, né, nos outros, até na igreja, dando a oportunidade das pessoas exercerem. Né? Agora, se todas as vezes tu tomar frente, como é que os caras vão exercer autoridade? Exatamente. Então é isso que a gente tem feito, criar cara. liderança é isso, cara. É dar a oportunidade das pessoas se desenvolverem. E aprender com Cristo. Entendeu? Imagina, se a gente ficasse dependendo de Cristo até hoje, irmão, no sentido humano, físico aqui, no nosso meio, cara, ele formou discípulos, cara. Ele formou homens que tiveram essa missão de formar mais homens e mulheres, formar. E por isso que nós chegamos aqui. Continuamos pregando a mesma mensagem que ele pregava lá atrás. Nós continuamos pregando. Por quê? Porque ele tem muito a nos ensinar que formar discípulos, cara, é isso aí, é o maior legado que a gente pode deixar, ministerialmente falando, né? Se colocarmos assim, como legado, né? O que a gente pode deixar é isso, cara. Formar pessoas, cara. Seja qualquer área. Seja desde o departamento de mídia, seja a vida pessoal, entendeu? Seja no teu trabalho, cara. Você mostrar pro teu colega de trabalho que, cara, você é um bom marido, que você honra sua esposa e você não compactua com o fato dele ficar falando um monte de porcaria, vendo coisa de traição, não sei o que e tal. Cara, mas ali você ser um exemplo. Sabe, ali você ser um profeta, um boca de Deus, às vezes pro teu patrão, às vezes pro teus funcionários, mas você levar uma palavra de Deus para eles que possa trazer paz e esperança agora num ambiente de caos. Então, tipo assim, cara, hoje, nacionalmente falando, estamos em um ambiente muito caótico, economia, cara, incertezas econômicas por conta de tudo que está acontecendo no mundo. Mas cadê os profetas, cara? Cadê que eles se levantam com uma palavra de direção? Sabe? Não estou falando que Deus não pode usar a boca de alguém, como alguns profetas, para falar como atos de confirmação o número de CPF do cara. Eu não duvido, cara. Eu não duvido e não gosto de limitar o poder de ação que tem do Espírito Santo, entendeu? Então, assim, mas o ponto é, nós precisamos hoje de profetas bíblicos que dêem uma palavra de direcionamento para o seu povo, entendeu? Então, seja ele local no seu colégio, na sua faculdade, na sua casa, aonde eles estiverem. Nós levantaremos hoje profetas, porque há uma palavra de Deus que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Amém. Cara, muito obrigado. Honra minha, mano. Tô com a mão gelada, velho. Tá nervoso aqui, velho. Muito obrigado por esse tempo, por esse compartilhar. Né? Eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção, cara, nessa conversa toda, é a paixão. Amém. É a paixão que tu tem por Jesus, a paixão que tu tem pela palavra, né? E dá pra ver que tu coloca essa paixão em tudo aquilo que Deus te deu. Amém. Né? Desde da Maria que tá aqui, eu vi tu falar inúmeras vezes dela, né? E tu fala com muito amor, né? Do Bom Samaritano, né? Do projeto com os adolescentes. Sim. Cara, tudo que tu, né? Que Deus tem colocado na tua mão, tu derrama a paixão que tem através deles. Então é muito legal te ouvir, né? A gente fica aqui. Amém, cara. Tenho certeza que todo mundo que acompanhou aqui amou.
essa conversa, esse Espero que tenha bate-papo. feito sentido, cara, tudo que a gente Com conversou certeza aqui. fez muito sentido pra mim, isso imagino que pra todo mundo. Amém. Essa mesa, cara, essa mesa é tua, né? Amém. Porque é essa mesa de Cristo, É. né? De compartilhar, né? Se tiver algo que tu queiras compartilhar, é só mandar um WhatsApp aqui, a gente conversa Amém, cara. junto e compartilha, porque é pra isso que essa mesa serve. Amém. Né? Se não for pra compartilhar o que a gente compartilhou aqui, tá fora do propósito, como a gente falou antes, Perfeito. e não faz sentido a gente estar aqui, Perfeito. né? Tenho certeza que isso vai inspirar muita gente, Amém. né? Não só os jovens adolescentes, mas todos aqueles que acompanharam esse bate-papo, Amém. né? E agradecer pela oportunidade Eu que de a gente bater agradeço, esse cara. papo aqui. Agradeço vocês aí pelo carinho, cara, pelo privilégio, cara. Pra mim isso é um privilégio mesmo, cara. Porque, de coração, eu nem te perguntei até, né, cara? Mano, por que você me chamou, cara? Porque, tipo assim, cara, a gente sabe o quão pequeno nós somos, né? E não temos muito a oferecer. Até algo que eu pretendo mudar ainda esse ano, em nome de Jesus, cara. Até o posicionamento, faço muito posicionamento da igreja e tal, de todo mundo, mas acabo não cuidando às vezes do meu, no sentido da rede social. Mas, cara, é algo que eu quero cuidar muito, é justamente isso, porque eu sei que aquilo que Deus tem feito em mim pode ajudar muitas outras pessoas, como já tem ajudado. Só que eu preciso aprender, eu acho que se souber de alguém, mas brincadeiras à parte. Cara, eu tô muito honrado mesmo, de coração. Obrigado por tudo, pelo tempo de mesa. E só mais um último ponto, cara. Que nós venhamos valorizar cada vez mais esse tempo de mesa. Certo? E que... Quando, mano, fala isso aqui que fique gravado. Quando você precisar trocar ideia com alguém, tenha o meu contato. Porque tempo de mesa é o que mais nos falta hoje em dia. Tá todo mundo corrido, e estar corrido não é algo bonito. Foi romantizado. Eu tô corrido, tô na correria. Cara, na moral, se nós não tivermos tempo uns para os outros, em vão será a nossa permanência aqui na Terra, cara. Então, que nós venhamos ter relacionamentos sólidos, de verdade, que venhamos construir laços de amizade. Porque que nós vamos chegar no céu, cara, a gente possa se encontrar e falar, cara, valeu a pena. Aquele tempo de café, aquele tempo de mesa. Então, e nós possamos valorizar mais isso aqui. Eu acho que o mais legal do podcast é isso. Esse aqui é a mesa. Converse. É isso aí. Entendeu? Olho no olho. Obrigado. Eu que agradeço. Se você curtiu, pode levar esse episódio mais pra frente. Tenho certeza que fez a diferença pra você, assim como fez pra mim. E leva pra quem esse episódio também vai impactar no coração. E levando Cristo e aquilo que a gente compartilhou aqui do ID de Jesus pra cada uma dessas pessoas, né? Muito obrigado e fique com Deus. Tchau, tchau.